Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. No campo o jogo vai começar. A galera toda vibrar. Ondas do rádio a transmitir, a emoção vai invadir. Futebol puro é de arrepiar. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Com a bola rolando no gramado, é emoção pela nossa rádio. Aqui a gente vive a paixão. Cada lance em alta tensão. Futebol Interior é dedicado. Ouvintes conectados celebram. Cada gol é motivo de festa. Na frequência da rádio está o ar. Futebol Interior é para amar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Muito boa noite, em Campinas são 19 horas mais 21 minutos. Daniel Farias. Alô,
Alô, galera esportiva, tô chegando na área para mais uma jornada esportiva aqui pelos canais Futebol Interior. Falamos ao vivaço para o Brasil e para o mundo pelas nossas plataformas digitais. Estamos no Instagram, no Radiosnet, no portal Futebol Interior e no youtube.com/Futebol Interior Oficial. Conosco hoje retransmitindo Rádio Valinhos 87,9 FM e Rádio Flor de Lótus. Estamos começando a jornada esportiva com o apoio e o patrocínio da Pizzaria do Dadá. Disque entregas 3242-3125 ou peça pelo WhatsApp 997883821. Hipercap Brasil, compre pelo aplicativo Hipercap Brasil, você concorre a toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Concessionárias Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Clube Concórdia, 155 anos e placar ao vivo Futebol Interior. Hoje na narração eu, Daniel Farias. Na mesa de áudio e vídeo eu estou com ele, o grande Felipe Marques. E quem vai dividir comigo o microfone dos canais Futebol Interior é ele, que está em todas, meu amigo. Está em todas as rádios, está sendo mencionado, está criando matéria para o portal. Eu vou estar com ele, que já vai trazer a sua saudação inicial e as primeiras informações de bastidores, tanto da equipe do Guarani quanto da equipe do Ipiranga. E é claro que eu tô falando dele, Felipe Marques. Repórter Pedro Lino. Muito boa noite, Pedro. Uma boa transmissão pra você, garoto. Boa noite, Daniel. Boa noite, Felipe Marques, o monstro da mesa de som. Boa noite aos amigos da transmissão de Guarani e Ipiranga. Ipiranga e Guarani, a bola rola, os dois times já estão escalados. E neste momento, na Série C, já tivemos jogos à tarde, né? Aqui com transmissão do Portal Futebol Interior. Neste momento, o Guarani está na 13ª colocação com 17 pontos ganhos. E o Ipiranga está dentro do G8, na 7ª colocação, com 21 pontos ganhos. Hoje o Guarani precisa vencer, vencer ou vencer, para poder ainda sonhar com a classificação para a segunda fase. A torcida do Guarani já está presente, né? Os dois times perfilados. É com você, Daniel. Tá certo, esse é o grande Pedro Lino, mandando um abraço aqui, agradecendo a toda a diretoria dos canais Futebol Interior, direção executiva do Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias, coordenação de Carlos Corsato. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta em definitivo para a ficha técnica do jogo e o primeiro tempo de Ipiranga e Guarani, Guarani e Ipiranga. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada,
que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital de Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 9 96 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Daniel Farias. Com você todos os dias em mais uma jornada, trazendo as emoções da 16ª rodada do Brasileirão da Série C. E sem mais delongas, vamos saber como vêm os astros da partida. Como vem a equipe do Guarani e como vem a equipe do Ipiranga, você vai saber agora com Pedro Lino, na ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo. Repórter Pedro Lino. O Guarani está pronto, definido e escalado para enfrentar o Ipiranga, agora às 7h30 da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o Guarani vai a campo com 25, Andrei no gol. Na lateral direita, 2, Cicinho. Na zaga, 3, Diogo Silva e 4, Alan Santos. Na lateral esquerda, 6, Emerson. No meio, 5, Kelvin, 8, Isaac e 10, Diego Torres. Na frente, ele que é o artilheiro, 7, Mirandinha, 11, Cauã Jesus e 9, Bruno Santos. Repeteco do Bugre, Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alan Santos, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha, Cauã Jesus e Bruno Santos. Caso o técnico Matheus Costa queira fazer modificações no decorrer da partida, o Guarani tem no banco de reservas 12, Emerson Júnior, 22, Lucas Justin, 13, Márcio Silva, 14, Lucas Rafael, 16, Renan Castro, 17, Cadi, 18, Matheus Sarará, 15, Giovani, 20, Ryuta Takahashi, 21, Dentinho, 23, Luiz Miguel e 19, Kelvin. Futebol interior. O Ipiranga também está pronto, definido e escalado para enfrentar o Guarani. Vai a campo com 40, Zé Carlos no gol. Na lateral direita, 22, Rian. Na zaga, 3, William Gomes e 14, Igor Silva. Na lateral esquerda, 19, Kaique. No meio, 5, Charles, 25, Gabriel Terra e 10, Jean-Pierre. E na frente, o experiente atacante Ricardo Bueno com 87, 7, Roger e 11, Felipe Marques. O repeteco do Ipiranga, Zé Carlos, Rian, William Gomes, Igor Silva, Kaique, Charles, Gabriel Terra, Jean-Pierre, Ricardo Bueno, Roger e Felipe Marques. Caso o Ipiranga também queira fazer modificações, no banco de reservas tem 34, Arthur, 32, Fabão, 77, Pedrinho, 8, Cleiton, 30, João Paulo, 23, Marlone, ex-Corinthians, 79, Gabriel Martins, 99, Danielzinho e 9, Cristiano. Arbitragem. A arbitragem fica por conta de Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná. Assistente número 1, Weber Felipe Silva, do Paraná. Assistente número 2 é Heitor Alex Eurich, também do Paraná. E o quarto árbitro
Murilo Tarrega Vitor, de São Paulo. Autoriza Clerber Ariel Gonçalves Silva. Vamos para as emoções dos primeiros 45 minutos da primeira etapa. Acompanhando o ataque do Guarani pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área, subiu de cabeça por ali o Cicinho, joga para dentro da grande área, perigo, o Guarani bateu de primeira, passa tirando tinta pelo lado esquerdo, o goleiro Zé Carlos apenas acompanha, é tiro de meta para a equipe do Ipiranga, o primeiro ataque do Guarani aos 2 minutos da primeira etapa, Pedro Lino. Primeiro ataque do Guarani já com perigo, Guarani querendo a vitória, 0-0, 2 minutos do primeiro tempo. Para você que vai nos acompanhando, nosso muito obrigado pela sua audiência, participa, interage no YouTube, tem chat ao vivo, mande a sua mensagem de texto, diga de onde você está acompanhando, tem Central da Bola, o Placar ao Vivo, Futebol Interior vai trazer todos os jogos que acontecem simultaneamente aqui com o jogo de Ipiranga e Guarani, hoje no comando do Pedro Lino. Para você também que nos acompanha na Valinhos FM e também na Rádio Flor de Lótus, o nosso muito obrigado pela audiência. Decorridos 3 minutos do primeiro tempo até aqui, segue no brinco de ouro, 0 para o Guarani, 0 também para o Ipiranga, tiro de meta para a equipe visitante, sai jogando com o goleiro Zé Carlos, abre pelo lado direito ali com o Igor Silva, ele vem na marcação, em cima dele o Mirandinha, ele tenta sair jogando no chutão com a perna direita, a bola sai forte demais e vai para a lateral com desvio, é arremesso lateral para a equipe do Ipiranga, ainda no campo defensivo, faz a reposição de bola por ali com o William Gomes, essa bola volta de novo, sai para a lateral, é novo domínio dessa vez agora da equipe do Guarani, que já repõe a bola em jogo, vira o jogo pelo lado direito no cruzamento em profundidade com o Cicinho já no campo de ataque, jogou para dentro da grande área nas mãos do goleiro Zé Carlos, que faz tranquila defesa para a equipe do Ipiranga, lance de novo com perigo da equipe do Guarani, Pedro Lino. Lance perigoso do Guarani agora, só que o goleiro Zé Carlos esperto e tem Guarani no ataque, Daniel. Vem trabalhando de novo a equipe do Bugre, pelo lado esquerdo, quem tá por ali é o Kelvin, tenta na marcação, chegou no mano a mano, chegou com falta não dá, com falta não pode, é a primeira falta do jogo, a primeira em favor da equipe do Ipiranga, 4 minutos jogados desse primeiro tempo, a equipe do Guarani vem fazendo volume de jogo, vem dando seu cartão de visita, afinal de contas, tá jogando com o apoio do seu torcedor, por aqui posse de bola é da equipe do Ipiranga, quem vai fazer a reposição por ali é o goleiro Zé Carlos, ele procura um companheiro de equipe desmarcado, segura essa bola, cadencia, faz chutão pra frente, faz a ligação pro campo de ataque, a bola vem passando pela intermediária, já tá no campo ofensivo da equipe do Ipiranga, chegou por ali com o Felipe Marques, trabalhando essa bola pelo lado direito em profundidade, no mano a mano, a posse de bola, recebe por dentro agora com o Jean-Pierre, ele bateu de primeira e a lona! Gol! Do Ipiranga! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Jean-Pierre é o nome da fera. Chegou por dentro numa bobeada da marcação da zaga do Guarani. Ele aparece por dentro da meia-lua e chuta no canto esquerdo. Rasteirinho, sem chance de defesa para o goleiro Andrei. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 4 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar, Andrei. Jean-Pierre abre o placar. E agora, no super placar Futebol Interior, tá lá. O Ipiranga tem 1. O Guarani não tem nada, Pedro Lino. Ele que já passou por Grêmio, teve problemas pessoais, foi emprestado ao Ituano, não deu certo. E agora está no Ipiranga. Abre o placar, Jean-Pierre, o camisa 10. Agora Ipiranga 1, Guarani 0, péssimo começo de jogo pro Guarani. Bora dali pra não tomar ali, é claro que ainda tem muito jogo, tem muito tempo ainda. Guarani joga dentro de casa no Brinco de Ouro com o apoio do torcedor. Ainda tem muito tempo pra buscar o empate e quem sabe até virar. Por aqui, cobrança de falta pra equipe do Guarani. Faz a reposição de jogo virando pelo lado direito nos pés agora do Cicinho. Domina com a perna direita, marcação implacável em cima dele. Quem chega na marcação por ali é o jaqueta número 11, o Felipe Marques, que nada deixa passar.
rodada. 6 minutos jogados do primeiro tempo, segue Ipiranga 1, Guarani 0. É incrível o que acontece com o Guarani nesse início de jogo. Amapá recebe o Fórum Estadual de Formação Esportiva no próximo dia 19. Pugilista morre e outro é operado e Japão muda a regra do boxe. Essas e outras notícias você encontra no portal futebolinterior.com.br, o seu portal de informações esportivas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Daniel, diga. Aqui no YouTube já temos participações. O Bugrino Feiticeiro falou que o Guarani poderia ficar de olho em 2 jogadores da Ponte, no Diogo Silva e no Jean Dias. Aí também tem o Marcelo Borges, ele que está sempre presente. Boa noite, melhor equipe de transmissão. Um abraço pro Pedro Lino e pro Daniel, sempre prestigiando. O maior torcedor da Chapecoense da região, Marcelo Borges, um grande abraço. Sandra Maria Teixeira Antunes, boa noite com a vitória do Guarani. O Varzô, cheguei pra zoar, pra cima Guarani. A Sara Nogueira, Daniel é o melhor. E o Grau 4, boa noite a todos. Tá certo então, a galera interagindo, participando no nosso chat ao vivo no YouTube. O nosso muito obrigado. Seja bem-vindo, torcedor bugrino. Seja bem-vindo, torcedor ipiranguense. E também você, secador, ligadinho aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Já deixa o seu like, mande sua mensagem, interaja, faça que nem eles. Participe as nossas melhores mensagens. O Pedro Lino vai ler aqui no ar. Já somos 93 pessoas em aparelhos simultâneos aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Por aqui, 8 minutos jogados. Arremesso lateral agora em favor da equipe do Ipiranga. Domínio de bola no campo de defesa, recupera a equipe do Guarani no campo de ataque. Sai jogando agora com o Mirandinha, foi puxado, pediu a falta e o árbitro marcou falta favorável para a equipe do Guarani. Não, deu arremesso lateral aí, Pedro Lino. Deu arremesso lateral, o Guarani tenta o contra-ataque. 1-0 pro Ipiranga, 9 minutos do primeiro tempo. Torcedor esperto não perde a chance no youtube.com/futebol interior. Fica de olho em cada lance. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificação. E não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui vem trabalhando a equipe do Guarani, fazendo a ligação para o campo de ataque. Vem caindo pelo lado esquerdo nos pés do Mirandinha. Chegou por baixo o Kaique, não deu espaço, faz o chutão para frente. Volta no campo defensivo da equipe do Bugre. Faz ligação para o campo de ataque, vem rápido na velocidade pelo lado direito com o Cicinho. Cruzamento para dentro da grande área, passa por cima de todo mundo, atravessa o campo e vai saindo para lateral. Chegava por lá ainda o Mirandinha tentando recuperar essa bola, mas não conseguiu. É arremesso em favor da equipe do Ipiranga. Alô, torcedor bugrino, ipiranguense secador, no tempo do jogo agora eu vou. Já decorridos 10 minutos do primeiro tempo até aqui, 16ª rodada da Série C, e no Brinco de Ouro está assim: o Guarani não tem nada, o Ipiranga tem um, Pedro Lino. Pelo Campeonato Brasileiro da Série A, o Internacional vai vencendo o Red Bull Bragantino por 3-0, o Flamengo vai vencendo o Mirassol por 1-0 e o São Paulo vai vencendo o Vitória também por 1-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho barbucho mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da 16ª rodada do Brasileirão Série C. Por enquanto, o Ipiranga vai vencendo no placar de 1-0, gol do Jean-Pierre aos 4 minutos da primeira etapa. Por aqui vem Guarani trabalhando pelo lado esquerdo, cruzamento para dentro da grande área. A tentativa era para o Cauã Jesus, a bola foi forte demais e vai saindo para a lateral. É arremesso em favor da equipe do Ipiranga. Lembrando para você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo na Copa Paulista. Guarani e São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro às 19 horas, na briga direta pelo G4. E você já sabe, com a cobertura completa da número 1 do Brasil,
Futebol Interior. Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem trabalhando o Guarani no campo de ataque pelo lado esquerdo. A bola vem sobrando agora nos pés do Diego Torres. Invadiu a grande área, deu uma cruzadinha. Sai goleiro Zé Carlos para fazer a defesa. O Guarani chegando com perigo. Tá amadurecendo o gol do Bugre, Pedro Lino. Mais uma boa chegada do Guarani. O Diego Torres cruzou. O goleiro Zé Carlos, esperto, defendeu. O juiz me parece ali que deu um impedimento, Daniel. Vamos confirmar. Ah, não, tem um jogador do Guarani caído. O atendimento, né, no gramado, os médicos do Guarani em campo. O árbitro aproveita para tomar uma água. 1-0 pro Ipiranga. 12 minutos do primeiro tempo. E o técnico Matheus Costa conversa com o Kelvin e o Cicinho lá. É o segundo jogo do Matheus Costa no comando do Guarani, viu, Daniel? Ele estreou no derby, empatando em 1-1. E agora vai perdendo pro Ipiranga dentro de casa. Exato, e o Matheus tem um encontro aí com sua antiga equipe, né? Vai enfrentando o Ipiranga, ele que comandava o Ipiranga no início dessa terceirona, foi contratado pelo Guarani e vai enfrentando aí seu antigo clube. Será? O que é que fica aí? Será que o Bugre tem um novo DNA? Será que tem lei do ex de treinador, Daniel? Lei do ex de atleta a gente conhece, né? Por enquanto não tá acontecendo. Então, lei do ex de treinador tem Guarani no ataque. E vem Guarani trabalhando pelo lado esquerdo do cruzamento para dentro da grande área. O desvio de cabeça por ali do Bruno Santos. A bola vem sobrando na meia-lua, arrisca de longe de canhota. Marcou bobeira, tem que apanhar com cipó de goiabeiro o Mirandinha, Pedro Lino. Mirandinha sobrou a bola pra ele, né, na entrada da grande área. Ele chutou, a bola foi pra fora e o Mirandinha pede o apoio da torcida, Daniel. O nosso muito obrigado pra você que vai nos acompanhando, Pedro Lino. 104 pessoas acompanhando a transmissão simultâneas aqui nos canais Futebol Interior. Manda mensagem no chat, deixa o seu like. Pode falar o que quiser, dependendo, né? A gente só não pode xingar a mãe, né, Pedro? Não pode xingar a mãe. E também aqui, Daniel, eu falo. Aqui a gente não cai naquelas pegadinhas de chat do YouTube. Que aqui é vacinar. Da Paula, do Cuca. Aqui a gente é da oficina. Da oficina Simas? Aí aqui a gente é vacinado. Tá certo, aqui a gente não cai na migué não, mas participe, interage, deixa o seu like, viu? Temos 110 agora simultâneos e apenas 17 likes, então pode melhorar isso daí, dê o seu like, fortalece a transmissão dos canais Futebol Interior no YouTube. Ô Daniel, diga. Quem tá com a gente aqui também é o Leodecir Oliveira, o Grau 4, bom trabalho aos profissionais do Rádio Futebol Interior, um grande abraço, Grau 4, tamo junto, tá com o símbolo do Santo André aqui. Também tá com a gente o Calobeto. O Guarani tem que virar SAF urgente. O Varzô. Do jeito que o Guarani está, não é de treinador que tem que ser trocado, é sim de jogadores. KKK. Mas bora ter fé nesse novo jogo. Tá certo. Quem tá com a gente aqui também é o MD Rajak. E bora que bora. Simbora, bora dali pra não tomar ali por aqui. 15 minutos jogados, segue no placar. Ipiranga tem 1, Guarani tem 0. Vai entrando na taca, não tem nada o Bugre. Mas ainda tem muito jogo pra acontecer. Você torcedor bugrino, você torcedor ipiranguense, você também secador, chega junto. Vamos junto e misturado pras emoções dessa 16ª rodada do Brasileirão da Série C. Por aqui arremesso lateral no campo defensivo pro Ipiranga. Quem faz a reposição é o Kaique, tenta fazer a ligação para o campo de ataque, a bola volta de novo em domínio do Guarani, que tenta avançar pelo campo ofensivo, a bola vai forte demais, saindo para a lateral, não conseguiu o domínio, Cauã Jesus, é arremesso em favor da equipe do Brugge. Quem vai fazer a reposição é o camisa número 2, Cicinho, o árbitro tá ali em cima do lance, o Kleber Ariel Gonçalves Silva, disse que é um pouco mais para trás, vai Cicinho, arremessou para dentro da grande área, chegou no desvio da zaga, afastando por ali dali o Gabriel, a bola vem sobrando de novo, dessa vez no campo defensivo do Guarani. Quem faz a domínio com a bola por ali é o Alan Santos. Sai jogando no campo defensivo, passa a linha aqui, divide o gramado. A tentativa era para o Kelvin, foi puxado, tá marcada a falta. Falta em favor para a equipe do Bugre. Tem pressa o Guarani, cobrança de falta já feita, toca para o Cicinho. Ele recua a bola, joga um pouco mais atrás pro Diogo Silva. Vira essa bola lá pelo lado esquerdo do domínio agora do Alan Santos. Chegou aparecendo por ali também o Diogo Silva, é ele quem domina essa bola. Trouxe por dentro, roubada de bola do Ipiranga. Chega nos pés agora do Jean Pierre.
tem que tomar cuidado com ele. A bola está no centro do gramado. Vem trabalhando essa bola pelo lado esquerdo na ofensiva. Agora no campo de ataque com o Roger. Roubada de bola do Guarani. Tenta no contra-ataque. Passou bonito o Cauã Jesus. No meio de dois fica difícil. Segura essa bola sozinho. Não dá, ô Pedro Lino. Sozinho não dá. Tava lá o Cauã Jesus do Guarani. E Daniel, o torcedor do Ipiranga é o torcedor Canarinho. Tá certo, o torcedor Canarinho, torcedor também do Bugre. E aí fica aquela atenção, né? O torcedor do Ipiranga pode ser conhecido tanto como ipiranguense, também como Canarinho, porque o mascote do Ipiranga é o canário, assim também como da seleção brasileira, né, Pedro Lima? Isso mesmo, Daniel. Lembrando que o Ipiranga tá em campo com a camisa amarela, né? Que dá aquela sensação de seleção brasileira, o shorts verde e meias brancas. E o Guarani, camisa verde tradicional, shorts branco e meia verde. Tem falta pro Ipiranga. Conosco, Rádio Valinhos 87,9 FM e Rádio Flor de Lótus, retransmitindo os sinais do canal Futebol Interior. Por aqui, 17 minutos já jogado. Posse de bola do Ipiranga, sai jogando agora com o Jean-Pierre pelo lado direito, na linha que divide o gramado. Jogou essa bola na profundidade, a tentativa era para o Felipe Marques. A bola correu demais, foi para a linha de fundo. É tiro de meta para o Guarani. Estamos no Instagram, no Rádiosnet, no YouTube e no portal, com informações e interatividade. Você é o nosso comentarista virtual, @Futebol Interior. Curta e segue a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali pra não tomar ali. Por aqui o Guarani tem a posse de bola. Sai jogando agora no campo defensivo, recua pro Diogo Silva. Ele segura essa bola, procura o companheiro de equipe desmarcado. Aparece por ali o Alan Santos como opção. Tentou tocar pra ele, mas o jogo não saiu ensaiado. A bola saiu pra lateral, é arremesso em favor da equipe do Ipiranga. 18 minutos, quase 19 dessa primeira etapa. Ipiranga vai vencendo no placar de 1-0. E no placar ao vivo, Futebol Interior. Daqui a pouquinho o Pedro Lino traz as informações dos jogos que acontecem simultaneamente. Ainda há pouco você acompanhou as emoções de Botafogo da Paraíba 2, Ponte Preta 1, com reportagem e narração dos irmãos Cossatos e comentário do Frank. Tudo isso aqui na cobertura da número 1 do Brasil. Por aqui, 19 minutos já jogados, vem a equipe do Ipiranga. Trabalha essa bola pela intermediária, virando pelo lado direito agora com o Cicinho. Ele quem domina, cruzamento, pegou muito embaixo da bola, passa muito longe da meta do goleiro Zé Carlos, que só acompanha. É tiro de meta para a equipe Canarinho, meu caro Pedro Lino. Tiro de meta pro Ipiranga. O Cicinho tentou cruzar, a bola acabou indo para fora. E, Daniel, na Série D, os 3 times paulistas entraram em campo. O Ceilândia eliminou o Água Santa. O Ceilândia passou de fase. A Inter de Limeira, num golaço do Cadu, um golaço aço mesmo, de falta, no último minuto eliminou o Marcílio Dias, venceu por 2-1. E a Portuguesa empatou com o Misto de Mato Grosso do Sul no tempo normal, e nos pênaltis acabou perdendo. Então apenas a Inter de Limeira dos paulistas na próxima fase da Série D. Alô, torcedor bugrino, ipiranguense secador. No tempo do jogo agora eu vou. Já decorridos 20 minutos do primeiro tempo até aqui, 16ª rodada do Brasileirão da Série C, e no brinco de ouro está assim: o Ipiranga tem 1, o Guarani não tem nada, Pedro Lino. Mais cedo na Copa Paulista, o Araçatuba empatou com o Grêmio Prudente 1-1, o São Caetano venceu o clássico contra o Santo André por 2-0, e na Série B, fora de casa, o Remo venceu o América Mineiro por 1-0. Valinhos FM 87.9. Daniel Faria. O gorducho barbudo, mas fofucho do rádio esportivo brasileiro, acompanhando o ataque do Guarani, que vem na profundidade pelo lado esquerdo, com Mirandinha com a perna canhota, jogou pra dentro da grande área, nas mãos do goleiro Zé Carlos. Ô, Pedro Lino, tá faltando esse último passe, garoto. Tá faltando aquele lance pro Guarani empatar. O Guarani não tá mal na partida não, viu, Daniel? O Ipiranga achou um gol com o Jean-Pierre, agora o Guarani tenta um empate. E esse Zé Carlos, Daniel, o goleiro do Ipiranga, é experiente
Goleiro experiente, tem 39 anos e tem passagens por vários clubes aqui no estado de São Paulo. Ele passou pelo Oeste, Santo André e também pela Inter de Limeira. Aí então, esse é Pedro Lino trazendo as informações em cima do lance, aqui nos canais Futebol Interior. Por aqui vem Guarani no campo de ataque com o Cicinho. Ele segura essa bola, joga um pouco mais atrás, recua para o Kelvin. Marcado por 2, ficou difícil, trouxe um pouco mais atrás para o Diogo Silva, mas ainda assim no campo de ataque. Domina com a perna direita agora, a opção é o Cauã Jesus. Trouxe por dentro na intermediária, chega o corte por baixo do Rian, afastando o perigo por ali. A bola vem em domínio da equipe do Guarani de novo no campo defensivo. Vem na reposição de bola, já caindo pelo lado direito agora com o Cauã Jesus, vem no campo de ataque, tem 2 na marcação, ficou difícil, a opção foi trazer por dentro, apareceu por ali agora o Mirandinha, virando pelo lado esquerdo, domina com a perna canhota, em cima dele a marcação vem chegando implacável do Roger, ele vai pro mano a mano, não tem medo não, o Mirandinha, trouxe por dentro, trocou pro Kelvin, no meio de 2 chegou o João Pierre por cima dele, ele recua essa bola, segura, trabalha um pouco mais à esquerda, pro Alan Santos, domina de novo, o Mirandinha vem por dentro, vem pro mano a mano e tá marcada a falta, o árbitro disse que não houve nada. Ô Pedro Lino, do pescoço pra baixo é canela, meu filho. Mirandinha tava na bola ali, o zagueiro do Ipiranga tentou o bote, a bola foi pra fora, é tiro de meta pro Zé Carlos. Segue 1-0 pro Ipiranga no Brinco de Ouro da Princesa. O Corinthians vive dia de protestos enquanto sócios decidem futuro. Essa e outras notícias você encontra no portal futebolinterior.com.br, o seu portal de informações esportivas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Por aqui vem Guarani dominando essa bola no campo defensivo, já passando para o campo de ataque. Vai na profundidade com Mirandinha, dominando essa bola pela perna canhota, vem pro mano a mano de bicicleta, tirou graça. Tem gol. Tem 2 na marcação. Daqui a pouco a informação de gol no placar ao vivo Futebol Interior. Guarani vem dominando com o Kelvin pelo lado esquerdo, tentou cruzamento pro Mirandinha. Chegou na roubada de bola e com falta não pode. Com falta não dá. Tem gol aonde, Pedro Lino? Pelo Brasileirão da Série C, o Ituano abre o placar. Neto Berola de pênalti, Ituano 1, Confiança 0. Bora dali pra não tomar, é o placar ao vivo Futebol Interior, trazendo todas as informações em cima do lance. Lembrando pra você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani e São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro às 19 horas, na briga direta pelo G4. E você já sabe, com a cobertura completa da número 1 do Brasil. Futebol Interior. Daniel. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Chamou, falou, Pedro Lino. Falando um pouco de Copa Paulista, o Guarani tem um confronto direto contra o São Bento na segunda-feira, às 7 horas da noite no Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani é o 4º colocado com 7 pontos ganhos e o São Bento é o 5º colocado também com 7 pontos ganhos. Então quem vencer praticamente garante a classificação. Na última rodada, que acontece no sábado, dia 16 de agosto, o Guarani visita o Rio Branco, que já está eliminado, no Décio Vita às 3 horas da tarde, e o São Bento recebe o Primavera, que hoje é líder, com 18 pontos ganhos, também às 3, no Walter Ribeiro, o famoso SIC em Sorocaba. Aí então, Pedro Lino trazendo as informações em cima do lance. Você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior, não perde nenhuma informação, porque esse camarada aqui tá sempre em cima do lance. Vem Guarani no ataque pelo lado direito, junto com o Kelvin. Cruzamento pra dentro da grande área, passa na frente de todo mundo e vai saindo pra linha de fundo. Que é isso, Pedro Lino? Quase o gol do empate do Bugre. Quase o gol de empate do Guarani, tava lá o camisa número 5, Kelvin. Ele chutou, a bola passou do Bruno Santos, foi pra fora, é tiro de meta pro goleiro Zé Carlos, que já foi cobrado e tem Ipiranga no ataque, Daniel. Torcedor esperto não perde a chance no youtube.com/Futebol Interior Oficial. Fica de olho em cada lance. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificação e não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você.
Bora dali para não tomar ali por aqui, jogados 26 minutos da primeira etapa. O Ipiranga vai vencendo no placar de 1-0. Gol do Jean-Pierre aos 4 minutos da primeira etapa. Jogo parado no Brinco de Ouro. O que foi que houve, Pedrolino? Jogo parado, falta em cima do Jean-Pierre. O carro Maca entra no gramado. O árbitro conversa lá com os jogadores. 27 minutos do primeiro tempo. Segue 1-0 pro Ipiranga, Daniel. Aqui no YouTube, o Grau 4, comentarista, quem está melhor no jogo até o momento? Grau 4, o Guarani começou bem, o Ipiranga jogou com o Jean-Pierre, só que até agora o Ipiranga, depois do gol, não chegou mais nenhuma vez no gol do goleiro Andrei. O Guarani melhor em campo, teve boa chance de empatar, só que tá faltando aquele lance, né, Daniel? Aquele último lance pro Guarani poder empatar. Teve agora a chance com o Bruno Santos. O Tigrinho e o Ipiranga vai mudar. Entra ele, hein, Daniel? Você conhece ele? Nunca vi mais gordo, viu? Camisa número 23, Marlone. Ele que já jogou pelo Corinthians e vai sair o autor do gol. No Ipiranga saiu 10, Jean-Pierre. Machucado, e entre o 23, Marlone. Marlone que já passou por Corinthians, Sport. Marlone? Tem uma bagagem boa, viu, Daniel? Tá certo, a primeira mudança do jogo, a primeira da equipe do Ipiranga, sai Jean-Pierre, o homem-gol da equipe do Ipiranga, e dá lugar à camisa 23, Marlone, saiu com dores musculares, né, Pedrolino? Isso, teve um lance lá com o jogador do Guarani, ele sentiu. Jean-Pierre, que também jogou no Grêmio, teve boas chances no Grêmio, só que por problemas pessoais, particulares, ele deu uma parada no futebol, depois voltou. E tem Guarani no ataque, Daniel. Vem trabalhando a equipe do Bugre, Cicinho por dentro, tocou pra dentro! E a Lona! Gol! É do Bugre! É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Diego Torres é o nome da fera! Numa jogada de ataque que começou com ele, o Isaac tocou pra dentro pro Cicinho, jogou pra dentro da pequena área, adivinha só, Diego Torres aparece como elemento surpresa, e enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 28 minutos da etapa inicial. Não adianta chorar nem reclamar, Zé Carlos. Diego Torres deixa tudo igual. E agora, no super placar dos canais Futebol Interior, tá lá, o Ipiranga tem um, o Guarani também tem um, Pedrolino. A maior contratação do Guarani para essa Série C, Daniel. Diego Torres, ele mesmo. A jogada começou com Isaac Mandrake, que achou o Cicinho num belíssimo passe. O Cicinho só cruzou e falou: faz, Diego Torres. A partida está empatada, Guarani 1, Ipiranga 1. É o Guarani tentando a vitória no Brasileirão na Série C, Daniel. Eu dizia que ainda tem tempo, tem muito jogo. É o gol do empate do Guarani. Tá vivo, alô, torcedor bugrino. O Bugre ainda não jogou a toalha, tá vivo nessa terceirona. Alô, torcedor bugrino, canarinho e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados até aqui, 30 minutos do primeiro tempo até aqui. 16ª rodada do Brasileirão Série C, e no Brinco de Ouro está assim. Guarani tem um, o Ipiranga também tem um, Pedrolino. Mais cedo pela Copa Paulista, Daniel, a Francana empatou com o União São João em 2-2. A Itapirense perdeu para o Botafogo de Ribeirão Preto por 3-0. E o Flamengo acaba de ampliar no Maracanã. Plata, Gonzalo Plata, Flamengo 2, Mirassol 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Faria.
o gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, levando para vocês as emoções da 16ª rodada do Brasileirão da Série C. Por aqui no Brinco de Ouro, tudo igual 1-1. Vem trabalhando a equipe do Bugre no campo de ataque pelo lado direito. Chega nos pés do Cauã Jesus, ele tem marcação de 2. Aí fica difícil, teve que recuar a bola, começando o jogo lá atrás com o goleiro Andrei. Ele domina a bola, segura, cadencia o tempo. Tá favorável o placar, tá favorável o cronômetro. Faz a ligação pro campo de ataque com a perna direita. Buscava o Cicinho e na dividida chegou por baixo a equipe do Ipiranga. Jogando essa bola para lateral. É arremesso em favor da equipe do Bugre. 114 aparelhos simultâneos no YouTube acompanhando a transmissão do Guarani Ipiranga. O nosso muito obrigado, mas só tem 21 likes, hein? Vamos subir aí para você que está acompanhando. Não tem tela virada, não tem pedido de pix aqui. A única coisa que a gente pede é um like, né, Pedrolino? Mesmo, Daniel Farias, é o like. Aqui o joinha aqui não vai cortar a mão, não vai acontecer nada, apenas um like para esses dois que estão narrando Guarani e Ipiranga num sábado à noite, Daniel. E quem não der like vai ter água no chopp amanhã no almoço do Dia dos Pais, viu? É praga, viu, Pedro? Água no chopp, aí é difícil, aí é complicado. Bora dali para não tomar ali 32 minutos jogados até aqui. Vem a equipe do Guarani com o domínio de bola. Domínio total da equipe mandante. Sai jogando com o Alan Santos no campo defensivo. Recua jogando um pouco mais atrás. Vira na ponta direita agora com o Cicinho. Na marcação em cima dele o Felipe Marques, que não é o da mesa de vídeo e áudio. Vem trabalhando a equipe do Guarani no campo de ataque. Chegou marcando falta. Tava marcando a falta ou tava na banheira o Pedrolino? Tava na banheira, Daniel, tava impedido ali o atacante do Guarani. O zagueiro do Ipiranga vai cobrar. Camisa número 3, o William Gomes, zagueirão. A bola tá com o Zé Carlos. Segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. América Mineiro 0, Remo 1, Leão volta a vencer e encosta no G4 da Série B. Essas e outras notícias você encontra em portal futebolinterior.com.br, o seu portal de informações esportivas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali, pra não tomar-lhe o Guarani, veio num contra-ataque pelo lado esquerdo com Mirandinha, acertando um foguetaço com a perna canhota. É escanteio pro Guarani, Pedrolino. É escanteio pro Guarani, o Mirandinha chutou, o zagueiro do Ipiranga tirou, né, pra escanteio. Quem vai cobrar é o Diego Torres, camisa número 10. Vamos para a cobrança de escanteio lá pelo lado direito. É o terceiro ou segundo escanteio do jogo? Terceiro escanteio, né, terceiro Felipe? Escanteio. E não é o Diego Torres, viu, Daniel? É o camisa número 5, o Kelvin. Aí o Kelvin joga pra dentro da grande área na meiuca da pequena. Chegou o desvio da equipe do Ipiranga. Jogando essa bola pra lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. 34 minutos jogados. Vai Cicinho. Jogou pra dentro da grande área. Quem sobe de cabeça no desvio. Chega a zaga do Ipiranga. A bola ainda tá viva. Cai pelo lado esquerdo. Pela marcação em cima dele o Cicinho. Tem 2 em cima dele. Ficou difícil. Roubada de bola para a equipe do Guarani que chegou com falta. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, Pedrolino. Falta em cima do camisa número 11 do Ipiranga, o Felipe Marques, que não é o nosso mesa de som. E o Matheus Costa reclama bastante ali com o árbitro, viu, Daniel? Torcedor esperto não perde a chance. No youtube.com Futebol Interior Oficial, fica de olho em cada lance. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificação. E não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. 130 aparelhos simultâneos curtindo a transmissão de Guarani e Ipiranga aqui nos canais Futebol Interior. E a galera subiu o like aí, viu, Pedrolino? De 21 subiu para 30, o pessoal tá levando a sério o desafio, hein? Isso mesmo, subiu para 30 likes. Vem com a gente. Vai deixando o seu like. Para você que ainda não deu seu like, ainda dá tempo, é totalmente de graça. A gente não pede o Pix, não vira a câmera, só tem que se contentar com esses dois rostos aqui, né? Que é lembrando, Daniel, difícil, lembrando que aqui no Futebol Interior nós não somos o urubu do Pix, viu? Exatamente. Deixe seu like. Quem não deixar o seu like vai ter água no chopp do almoço dos pais de amanhã, viu?
Eu tô fazendo o desafio, deixe seu like. Jogo parado no Brinco de Ouro aos 36 minutos. O Kelvin tá no chão, que foi que houve, Pedrolino? Foi falta do Kelvin, né? O camisa 5 do Guarani. Aí valorizou, falta do hein? Ricardo Bueno. Ah, mas teve aquele encontrão, né, Daniel? Ele deu uma valorizada, mas teve aquele cotovelo. Teve, né? Teve. O Guarani tá com a posse de bola, camisa número 8. O Isaac Mandrake está com ela. Agora segue o Guarani no ataque, Daniel. 36 minutos jogados no primeiro tempo. Vem Guarani no ataque, de novo com Cicinho na profundidade. Cruzamento pra dentro, desvio de cabeça, Cauã Jesus! Marcou bobeira! Tem que apanhar com cipó de goiabeira, o Pedrolino! Belíssimo cruzamento do Guarani na cabeça do Cauã Jesus, cruzamento do Cicinho. O Cauã Jesus cabeceou pra cima. É tiro de meta pro goleiro Zé Carlos. 37 minutos do primeiro tempo, segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando pra você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani contra São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro às 19 horas, na briga direta pelo G4. E você já sabe, com a cobertura completa da número 1 do Brasil. Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. E a galera no YouTube tá animada nos comentários, rapaz, no pior sentido dessa frase, viu? Tá todo mundo animado aí, então viu? eu vi. O Xandão que o diga, hein? A galera participe, interage, mande sua mensagem aí no chat. 37 minutos jogados de Ipiranga no campo de ataque pelo lado esquerdo. Chegou no desvio por baixo, não conseguiu domínio. A bola sai pra lateral, é domínio em favor da equipe do Bugre. Cicinho vai fazer a reposição, não tem pressa nenhuma. Não tem pressa nenhuma o Cicinho. Segura essa bola, tá jogando com regulamento debaixo do braço, mas precisa vencer, viu? Precisa vencer o Bugre, não tem nada garantido. E aí custa mais demora, hein, Pedrolino? O Ipiranga demora bastante, o árbitro deu a reversão. Agora é lateral pro Guarani, agora é lateral pro Ipiranga, Daniel. Tá confundido até o repórter, né, então, porque era lateral pro Guarani, o árbitro deu reversão, agora é lateral pro Ipiranga. Isso não pode acontecer com um atleta profissional, vamos falar a verdade, né? Bora dali pra não tomar ali 38 minutos jogados. Vem a equipe do Guarani, domina essa bola com ele. Diego Torres faz ligação pro campo de ataque. Chega nos pés do Cauã Jesus na profundidade pelo lado direito. Cruzamento com a perna canhota, subiu, desvio de cabeça. Zé Carlos faz uma defesaça. Era o segundo gol do Guarani, Pedrolino. O Tigrinho tava lá, deu uma cabeçada forte no cruzamento do camisa número 11, Cauã Jesus. O goleiro Zé Carlos, esperto, não pagou pra ver, é escanteio pro Guarani, que já foi cobrado, e é apenas lateral pro Ipiranga, Daniel. A verdade é lateral para o Guarani. Teve desvio. É arremesso de reposição. Quem vai fazer essa reposição é sempre ele. Cicinho vai jogar dentro da grande área. Autorizou, jogou com toda a sua força. Quem sobe de cabeça é o desvio do ataque. Agora foi da zaga. Chegou por ali por baixo, agora tentando fazer recuperação com o Kaique. A bola sobra na meiuca e pega por baixo. Diego Torres se empolgou. Jogou a bola para longe do estádio Brinco de Ouro. Aí se empolgou demais, hein, Pedrolino? Se empolgou demais, ele pegou o cruzamento de primeira, chutou. Essa bola, Daniel, caiu numa lanchonete muito boa, por sinal, que tem do outro lado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. O pessoal aí do chat deve conhecer. Tem um estacionamento lá, tem uma lanchonete, que eu não posso falar o nome porque eles não patrocinam a gente, mas essa bola caiu direto no estacionamento dessa lanchonete. Mas se você é da lanchonete e sabe que é de você que a gente tá falando, manda um pix pra gente que a gente fala aqui no ar, né não, Pedro? Lógico, manda o pix. Tá brincando, rapaz? Faz de lanche, o que quiser. O que quiser, nós estamos fala topando. o nome, mas Ora, se não. Se não tiver nada, a gente só fala lanchonete. Alô, torcedor, bugrino, canarinho e secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 40 minutos do primeiro tempo até aqui. 16ª rodada da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Guarani tem um, o Ipiranga também tem um, Pedrolino. Mais cedo a Ponte Preta foi derrotada pelo Botafogo da Paraíba por 2-1. O Caxias, líder absoluto, venceu o ABC
dentro de casa por 1-0 e o Mirassol diminui. Gabriel, lei do ex. Flamengo 2, Mirassol 1 no Maracanã. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Farias. Com você todos os dias, Amarelo. de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo. Aonde, Felipe Marques? Na número 1 do Brasil. Futebol interior. Amarelou pra quem, Pedrolino? Amarelou pro camisa número 5, Kelvin, do Guarani. Ele fez a falta no atleta do Ipiranga. O camisa número 5 do Guarani está amarelado. 132 aparelhos simultâneos conectados e ligados aqui na transmissão dos canais Futebol Interior e conosco também retransmitindo o sinal FI, Rádio Valinhos 87,9 FM. O nosso muito obrigado pela parceria. Por aqui, 41 minutos, quase Tem 42 da primeira etapa. Tem gol aonde? Placar ao vivo, Futebol Interior. No Novelli Júnior, o Confiança empata. Maicon Aquino, agora Ituano 1, Confiança também 1. Bora dali pra não tomar ali. Por aqui vem Guarani trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito com o Cicinho. Foi calçado, chegou por baixo Ricardo Bueno. Não quis saber de brincadeira. Baixo tá o gramado e o pessoal passando tesado, Pedrolino. Falta do Ricardo Bueno em cima do Cicinho. Ele deu aquele totozinho na perna do Cicinho. O Cicinho caiu. É falta já cobrada, o camisa número 5, Kelvin, está com a bola. Estamos no Instagram, no Radiosnet, no YouTube e no portal, com informações e interatividade. Você é o nosso comentarista virtual, @Futebol Interior. Curta e segue a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Por aqui vem a equipe do Ipiranga. Sai jogando com essa bola no campo de ataque. A tentativa de ligação era para o Felipe Marques, mas a bola foi forte demais. Sai para a lateral e arremesso em reposição da equipe do Bugre. A equipe do Guarani já trabalha essa bola no campo defensivo. Sai jogando com Diego Torres, com a perna canhota. Tenta fazer a ligação para o campo de ataque com Mirandinha. Chegou por baixo ali, não quis saber de brincadeira o Igor Silva. Chegou no carrinho, jogando para a lateral e arremesso em favor da equipe do Guarani. 43 minutos, reta final do primeiro tempo. Quanto de acréscimo deve dar o árbitro da partida, Pedrolino? Daniel, deve dar uns 3 para 4 minutos e tem Guarani no ataque, Cicinho com a bola. É ele quem vem pelo lado direito, sente um bom momento, tentou cruzamento, a bola estourou, domínio de novo do Cicinho. Com a porta na direita, tentou buscar um pouco à frente o Bruno Santos, mas teve o desvio para a lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. Já faz a reposição de jogo, o Cicinho toca por dentro, aí é brincadeira, viu? Não tinha ninguém do Guarani dentro da grande área. A bola voltou em domínio, mas o árbitro para o jogo, porque a falta está marcada, Pedrolino. A falta está marcada, Daniel. O jogador do Guarani pediu desculpas ali. Pelo jeito, acertei, hein, Daniel Farias? Tá certo. Acertei, hein? Acertou? Daqui a pouco, confirmando aqui, eu passo. Tá certo. Mas você viu ali, né? Vamos ver se você acertou o palpite. Vamos ver se é isso mesmo. Bora dali pra não tomar ali. 44 minutos, reta final do 6 primeiro tempo. Se o Guarani fizer um gol nesse finalzinho, aí a arquibancada vem abaixo. Vem trabalhando a equipe do Bugre no campo de ataque agora com camisa número 11, o Cauã Jesus. Ele domina, mas tem dois na marcação. Tem que recuar essa bola pra sair jogando no campo defensivo. Sai jogando com o Diego Silva, trabalha com o Kelvin. Ele vira essa bola no campo de ataque lá pelo lado esquerdo em profundidade. A tentativa era para o Isaac, mas a bola foi forte demais. Ficou difícil pra ele domínio. É arremesso em favor da equipe do Ipiranga. 45 minutos jogados, mas quanto de acréscimo, Pedrolino? Mais 3. 3 minutos de acréscimo, vamos até os 48 minutos da primeira etapa. A equipe do Guarani tem o tempo de um miojo para fazer o segundo gol e sair desse primeiro tempo com a vitória parcial. Aí não seria nada mal, hein, Pedrolino? O empate saindo, perdendo no primeiro tempo, nada mal, Daniel. Aí o técnico Matheus Costa poderá fazer modificações no segundo tempo. O Guarani joga bem. O Guarani melhora em campo neste momento e tem tudo para no segundo tempo sair com a vitória. Torcedor esperto não perde a chance. No youtube.com/Futebol Interior Oficial. Fica de olho em cada lance. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificação. E não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Bora dali pra não tomar ali, vem a equipe do Ipiranga, trabalha essa bola no campo de ataque, daqui a pouquinho reta final do jogo, 46 minutos, vamos até os 48, disse o árbitro da partida, trabalha a equipe do Ipiranga no campo de ataque pelo lado direito, daqui a pouquinho vamos pro YouTube, a galera tá interagindo, tá mandando mensagem, você não perde por esperar o show do intervalo aqui dos canais Futebol Interior, enquanto isso vai deixando o seu like, interaja, participa, comenta e também, se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e participe da nossa enquete. Quem vence o jogo de hoje? Guarani, Ipiranga ou dá empate? Por enquanto, tudo igual, 1-1 no Brinco de Ouro. 46 minutos, quase 47, o jogo tá parado. O que foi que houve, Pedro Lino? O jogo está parado, Daniel, falta em cima do Mirandinha, o camisa número 7 do Guarani. O árbitro não deu cartão amarelo. O Mirandinha tá sentindo lá, tá mancando, mas pelo jeito tudo certo. 1-1 no Brinco de Ouro, 47 minutos do primeiro tempo. Bora dali pra não tomar ali conosco, Rádio Valinhos 87,9 FM, retransmitindo um sinal FI. E amarelou pra quem, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel, amarelou pro Igor Silva, ele que fez a falta no Mirandinha, o árbitro amarelou, então são 2 cartões amarelos, anota aí, Felipe Marques, um pro Guarani e um pro Ipiranga. Aí então, o segundo cartão amarelo do jogo, o primeiro da equipe do Ipiranga, Igor Silva é o premiado. 47 minutos, faltam 30 segundos para terminar o tempo de acréscimo. Vem trabalhando a equipe do Ipiranga no campo de ataque, tem que tirar essa bola daí. Vem trabalhando a equipe do Bugre, marcação implacável em cima dele, chegou no desvio, mas o árbitro disse que é tiro de meta em favor da equipe do Bugre. 47 minutos, reta final do jogo. Você, torcedor bugrino, você, torcedor canarinho e você também, secador, que eu sei que perdeu para a equipe do Botafogo da Paraíba e tá querendo secar também o Guarani. Isso faz parte, viu? Faz parte do futebol e principalmente de um clássico como o derby. Acrescentou mais quanto aí, ô Pedro Lino? Mais 1 minuto, Daniel, então teremos mais 1 minuto, né? Vamos até 49. Agora temos 48 minutos do primeiro tempo. Tá todo mundo gostando desse jogo, até o árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva. Acrescenta mais 1 minuto, vamos até os 49 minutos da primeira etapa. Segue Por enquanto, tudo igual no Brinco de Ouro. Um para o Guarani, ou também para o Ipiranga. Você, meu amigo torcedor que está ligadinho aqui nos canais Futebol Interior, pode sair daqui a pouquinho para beber uma água, tomar um café, tomar aquela geladinha, porque amanhã é Dia dos Pais, hein? Tá todo mundo já comemorando antecipadamente, mas não sai da transmissão dos canais FI, viu? Daqui a pouco vai ter interação com vocês aí no YouTube. Vamos ler a mensagem aí no chat para você que participa e interage com a gente no momento em que apita. Fim de papo no primeiro tempo. Um para o Guarani, um também para o Ipiranga, e o show de reportagem é todo teu, Pedro Lino. Fim de primeiro tempo no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai empatando em 1-1 com o Ipiranga. Os jogadores vão saindo lá. O camisa número 3 do Guarani, o Diogo Silva, conversa com o árbitro Kleber Ariel Gonçalves Silva, também com os seus dois assistentes, né? O Weber Felipe Silva e o Heitor Alex Eurich. Os jogadores saindo lá. Vamos ver se alguém fala pra transmissão, Daniel, mas acho muito difícil. No primeiro tempo é difícil. Geralmente a zona mista é mais no final do segundo tempo. Os árbitros estão saindo também do gramado. Fim de primeiro tempo. Agora vocês ficam aqui junto com a gente pra todo o intervalo, né? E o segundo tempo pra ver se o Guarani consegue virar e ainda sonhar pra um acesso e a classificação para a próxima fase da Série C. Exatamente, Pedro Lino, a galera tá interagindo, participando aí na transmissão. Nosso muito obrigado pela audiência, tá sendo show de bola ter vocês aqui com a gente. 44 pessoas já curtiram a nossa transmissão, tá pouco, viu? Bora subir um pouquinho mais. Para você que ainda não deixou o seu like, deixa o seu like aí, é totalmente de graça. Você vai ver que seu dedo não vai cair, eu prometo, viu? E quem não deixar o like na transmissão de hoje, amanhã vai cair um copo de água dentro do seu chopp, viu? Amanhã, Dia dos Pais, almoço com coroa. Quem tem pai, quem ainda não tem, mas com certeza já é pai. Você mesmo você que não paga pensão, mesmo você que não tá presente, você é pai, viu? Amanhã é seu dia, então deixa o seu like, participe e interage com a gente. Vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a análise do primeiro tempo, trazendo todas as informações de bastidores, eu e Pedro Lino, juntamente também com o Felipe Marques. É um minutinho só,
Não sai daí! Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Daniel Farias. Com você todos os dias agora, em mais uma etapa da jornada esportiva. Deixa eu me arrumar aqui, rapaz. Quase não deu tempo de eu tomar uma água aqui, viu, o Felipe Marques? Estamos de volta com as emoções do show do intervalo aqui dos canais FI. Desde já o nosso muito obrigado pela sua audiência e pela sua parceria. Para você que vai nos acompanhando na transmissão no YouTube, o nosso muito obrigado. Já somos aí 100 aparelhos simultâneos. Galera, deu uma pausa agora, foi tomar uma água, aliviar um pouco ali a cabeça, porque sabe que pro segundo tempo vai ter muitas fortes emoções, porque o Guarani está empatando em 1-1 com o Ipiranga. Deixa eu mandar um abraço aqui pra galera que tá interagindo, participando, mandando um abraço aqui pro Varzo, ou por Varzô, não sei como é que se pronuncia. O Adilson Paz, tem o grau 4, melhor dizendo, tem o Severino Francisco, tem a Sandra Mara Teixeira, o Pedro Alves dizendo vamos Guarani, tem o Edivaldo Aparecido Aguiar, vamos por mais 3 pontos. A Silvana Pádua, vamos Bugrão. O Varzô, esse narrador é bom, melhor do futebol. Opa, obrigado aí pelo carinho e pela audiência. Galera, já somos 48 likes até aqui. Acredito que dá para subir um pouquinho mais. Já somos aí agora 100 aparelhos simultâneos. Vamos dar o nosso like aí, interaja, participa.
e faz a gente crescer ainda mais aí na plataforma do YouTube. Vou trazer aqui os jogos da rodada do Brasileirão desta Série C. Hoje tivemos aqui com transmissão dos canais FI, Botafogo da Paraíba 2, Ponte Preta 1, com narração e reportagem dos irmãos Cossato, e os comentários também foi ali do Frank. O Caxias hoje venceu por 1-0 a equipe do ABC. O Ituano vai vencendo por 1-0 a equipe do Confiança dentro de casa. Amanhã, também pela 16ª rodada, vamos ter Londrina contra Náutico, Anápolis contra Brusque, e também às 4h30 da tarde vai ter Floresta contra Tombense. Às 19 horas de amanhã vai ter Retrô contra São Bernardo. Na segunda-feira tem Itabaiana contra CSA, às 19h30, e no mesmo horário também da segunda-feira vai ter Figueirense contra Maringá. Falando para você também que na segunda-feira vai ter jogo pela Copa Paulista, Guarani e São Bento. Guarani vai enfrentar a equipe do São Bento dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa, às 19 horas, na briga direta pelo G4. Com a transmissão, é claro, e a cobertura da número 1 do Brasil, os canais Futebol Interior vai levar para você as emoções da Copa Paulista Guarani e São Bento amanhã a partir das 19 horas. Então, se tem jogo às 19 horas, o pré-jogo é por volta das 18h30. Você já vai acompanhar aqui nos canais Futebol Interior. Para você que já é inscrito, deixa o seu like. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sino de notificações, porque assim que a transmissão ir ao ar, você vai receber a notificação do YouTube. Passando para você também a classificação geral de momento desta terceirona. O Caxias lidera com 36 pontos, seguido de Ponte Preta, que é o segundo colocado, com 27. Então aí o Caxias abre vantagem de 9 pontos de diferença em relação ao segundo colocado. O Náutico é o terceiro com 26 pontos, o Londrina é o quarto colocado também com 26, seguido do São Bernardo, que é o quinto com 26 pontos. O Brusque é o sexto colocado com 22 e o Ipiranga, com esse empate, mantém na sétima posição. Eu digo mantém porque o Ipiranga começou esse jogo na sétima posição, se mantém na sétima posição com 22 pontos. O CSA é o oitavo colocado com 21, lembrando que o CSA pode passar o Ipiranga se o Ipiranga continuar no empate com o Guarani, ou se perder, e a gente torce para que ele perca no jogo de hoje, o CSA pode passar ainda nessa rodada a equipe do Ipiranga e entrar dentro do G8. Floresta também está na briga, é o nono colocado com 21. Em décimo colocado vai ficando o Ituano com 21 pontos. Botafogo da Paraíba é o 11º com 19. Em 12º é o Confiança com 18. Guarani ocupa com esse empate a 13ª posição, cai aí uma posição na tabela com 18 pontos. O Maringá é o 14º com 17, o ABC é o 15º também com 17. Em 16º colocado é o Figueirense com 16, e aí começa a zona dos desesperados. O Anápolis é o 17º com 16 pontos, o Itabaiana é o 18º com 15. Na vice-lanterna tem o Retrô com 13 pontos. E na 20ª e última posição, o Tombense com 12 pontos. Essa é a posição de momento nessa 16ª rodada. Ainda tem muito jogo para acontecer. Tem uma galera aí que ainda está faltando começar o seu jogo nessa próxima rodada. Mas resultado positivo para a equipe do Guarani, que pode vencer dentro de casa e subir aí ganhar esses 3 pontinhos dentro de casa e aí subir posições importantes na tabela de classificação. Meu caro Pedro Lino, primeiro tempo, Ipiranga 1, Guarani também 1. A sua análise desse jogo até aqui. Primeiro tempo bom, Daniel. As duas equipes procuraram o jogo, só que o Guarani foi melhor. O Guarani saiu perdendo, saiu atrás da partida, buscou o empate, um belíssimo gol do Guarani. Agora o segundo tempo, o Matheus Costa, no banco de reservas tem o Emerson Júnior, o Lucas Justin, o Márcio Silva, o Lucas Rafael, o Renan Castro, o Cadi, Matheus Sarará, Giovani, o Ryuta Takahashi, Dentinho, que está fazendo a estreia hoje, o Luiz Miguel e o Kevin. O Matheus Costa deve manter a equipe que terminou o primeiro tempo. Guarani bem e vai em busca da vitória.
e vencendo, ainda sonha com a classificação para a próxima fase da Série C, Daniel. Aí, grande Pedro Lino. Lembrando que o Guarani tem pendurado aí pro jogo de hoje o Emerson Barbosa, o Lucas Rafael, o Andrei, Luiz Miguel e Isaac. Já a equipe do Ipiranga tem o Charles, Zé Carlos, Jean-Pierre, Cristiano, João Paulo, Rian e Jorge. Por incrível que pareça, nenhum desses relacionados aí receberam o terceiro cartão amarelo, que causa suspensão para o próximo jogo. Novidades no banco de reserva da equipe do Guarani, nada mais, nada menos que o Velociraptor, Ryuta Takahashi. Será que entra no segundo tempo, hein, Pedro Lino? Então, eu acho que mais próximo do fim pro técnico Matheus Costa testar o japonesinho Ryuta Takahashi. E Daniel, só para completar, no banco do Ipiranga tem o Arthur, Fabão, Pedrinho, Cleiton, João Paulo, o Marlone já entrou, o Gabriel Martins, Danielzinho e o Cristiano. Aí então, mandando um abraço aqui pro Alexandre, ligadinho lá da empresa MyBox, tá ligadinho aqui na transmissão, mandando um abraço também pra galera lá, pro Leandro, o Carlos, o Júlio Guti, tá todo mundo ligadinho aqui também na transmissão dos canais Futebol Interior. Pedro Lino, mudanças, na tua opinião, vai ser necessárias para esse segundo tempo? Daniel, por enquanto não. O primeiro tempo foi bom. As duas equipes procuraram o gol, né? Os dois, tirando a lesão do Jean-Pierre, acho que os dois técnicos... o Ipiranga vai mudar, Daniel. O Ipiranga vai entrar o camisa 9 Cristiano e o camisa número 30, o João 32. Paulo, 32, o Fabão. Vai entrar então o Cristiano e o Fabão no Ipiranga. O Guarani é o mesmo do primeiro tempo, não haverá mudanças. Vamos ver quem o técnico Raul Cabral vai colocar, vai tirar, né, dessa equipe do Ipiranga, que vai empatando no Brinco de Ouro em 1-1. No frio, Brinco de Ouro da Princesa, que tá um frio em Campinas hoje, viu, Daniel? Rapaz, e não é? E aí, lembrando também que o primeiro tempo teve 50% de posse de bola para ambas as equipes e o Guarani chegou com mais perigo. Ao todo foram 10 finalizações contra 2 do Ipiranga. O Guarani tem volume de jogo, o Guarani está sendo um time muito melhor do que a equipe do Ipiranga nesse primeiro tempo e esperamos que para o segundo tempo o Guarani venha com o mesmo foco, só que dessa vez acertando mais o último passe, que é o que está faltando para o segundo gol do Guarani acontecer no Brinco de Ouro. Vai entrar então camisa número 9, Cristiano, e o camisa número 32, o Fabão. É isso mesmo, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Fabão e Cristiano. Novidades do Ipiranga, só vou confirmar. Quem vai sair, já te passo. Saiu 25, viu? Saiu o Gabriel para a entrada do Fabão. Até então o único confirmado a sair foi o Gabriel. Vamos aguardar para ver se vai ter a confirmação do segundo que vai sair. A plaqueta já subiu, a gente não pegou, daqui a pouco o Pedro Lino confirma pra gente. Bola já no centro do gramado, vai rolar a bola para as emoções do segundo tempo. De Guarani 1, Ipiranga também 1. Quem vai sair com a posse de bola dessa vez é a equipe visitante. É a vez do Ipiranga sair com o domínio da bola. Autoriza Kleber Ariel Gonçalves Silva. Rola a bola pro segundo tempo. Daniel Faria. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo, Felipe Marques, na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, saída de bola da equipe do Ipiranga. Sai jogando, fazendo a movimentação no campo de defesa, lá pelo lado esquerdo com o Emerson. Ele quem domina, tá na linha que divide o gramado. Marcação de 2, teve que jogar essa bola um pouco mais atrás, sai jogando no campo defensivo, virando essa bola agora com o jaqueta número 14, o Igor Silva. Sai trabalhando essa bola, tentativa de ligação para o campo de ataque, chegou impossibilitando por ali o Diego Torres, jogando essa bola para a lateral. E aí a confirmação, saiu o Gabriel Terra e o Kaique, hein, Pedro Lino? Isso mesmo, Daniel. Então no Ipiranga saiu 19 Kaique e o 25 Gabriel Terra, e no lugar do Kaique entra o 32 Fabão, e no lugar do Gabriel Terra entra o camisa número 9 Cristiano.
Conosco, Rádio Valinhos 87,9 FM, retransmitindo os sinais do canal FI. Por aqui vem a equipe do Ipiranga. Tentativa de sair jogando, posse de bola recuperada pela equipe do Guarani. Sai jogando no campo defensivo agora com o Diego Torres virando na ponta canhota. Movimentação com o Mirandinha. Chega na profundidade, tem 3 na marcação, ele vai pro mano a mano. Trouxe na profundidade pelo lado esquerdo. Tá com a perna canhota afiada, tentou cruzamento, teve o desvio. A bola vai saindo para a lateral. É arremesso em favor da equipe do Guarani. É Emerson que vai fazer a reposição. 1 minuto jogado deste segundo tempo. Segue tudo igual no brinco de ouro. Guarani 1, Ipiranga também 1. Arremesso lateral. Vai ele, Emerson. Jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça. A bola sobra de novo na intermediária. Vem pro mano a mano na dividida por ali. Quem chegava era o Diogo Silva. Recebeu o troncão. Posse de bola para a equipe do Ipiranga. Sai jogando pelo lado esquerdo. Arrisca de longe, Marlone. Bate na defesa e volta. Recupera a equipe do Bugre. Sai no contra-ataque. É um bom momento da equipe do Guarani. Chegou por dentro no mano a mano, Bruno Santos invadiu a grande área, bateu o foguetaço nas mãos do goleiro Zé Carlos, que rebate, fica com ela. Um foguetaço do Guarani, o Bruno Santos quase amplia a vantagem, o Pedro Lino. Belíssimo contra-ataque do Bruno Santos, o Tigrinho, ele chutou, o goleiro Zé Carlos, esperto, defendeu, a bola sobrou pro zagueiro 3, o William Gomes, ele só deu aquele de peito, aquele toquinho de peito, o goleiro defendeu de novo. É lateral pro Ipiranga agora. 2 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando para você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani e São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro às 19 horas, na briga direta pelo G4. E você já sabe, com a cobertura completa da número 1 do Brasil. Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali. Por aqui vem a equipe do Guarani trabalhando essa bola em profundidade pelo lado direito. Tentativa de cruzamento. Chegou na roubada de bola a equipe do Ipiranga. Sai jogando no campo esquerdo pelo lado defensivo com Felipe Marques. É ele quem domina essa bola. A equipe do Guarani já tá toda reposta no campo defensivo. Prende ali na defesa a equipe do Bugre. Vem a equipe do Ipiranga valorizando a posse de bola. Joga um pouco recuado por Igor Silva. Ele domina essa bola com a perna direita. Toca pro seu companheiro, o William Gomes. Devolução de novo pro Igor Silva. Trabalha essa bola, chega na linha que divide o gramado. Tenta fazer a ligação pro campo de ataque. Chegou por dentro, cortando com o Charles. Chega por baixo a zaga do Guarani, afastando o perigo. A bola volta de novo em campo defensivo. Sai jogando de novo a equipe do Ipiranga. Dessa vez com ele, o camisa número 14, o Igor Silva. Domina essa bola, roubada de bola. Chegou com o Guarani, Bruno Santos. Tocou pro Cauê, trouxe por dentro. Invadiu a grande área no mano a mano. Perdeu o domínio da bola. Vai pra linha de fundo, é tiro de meta para o Canarinho. Faltou um pouco de tranquilidade agora pro Cauã Jesus, hein, Pedro Lino? Cauã Jesus fez tudo certo. Na hora de tocar pro goleiro, pro atacante do Guarani, ele se enrolou, a bola foi pra fora. É tiro de meta pro goleiro do Ipiranga. 4 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Estamos no Instagram, no Radiosnet, no YouTube e no portal. Com informações e interatividade, você é o nosso comentarista virtual. @Futebol Interior. Curta e segue a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bora dali pra não tomar ali 5 minutos jogados do primeiro tempo. Vem a equipe do Ipiranga pelo lado esquerdo agora com o Cristiano. Foi no mano a mano na dividida com o Cicinho, jogou pra linha de fundo. O árbitro tá marcando escanteio, é mais um escanteio do jogo, é o quarto da partida, Pedro Lino. Isso mesmo, o quarto escanteio na partida, o primeiro nesse segundo tempo. É escanteio pro Ipiranga. Quem vai pra bola ali, Daniel? Vamos só confirmar, mas tem 5 minutos do segundo tempo. É o camisa número 32. Não, é o Marlone. É o camisa número 23, Marlone pra cobrança.
Vai Marlone para cobrança, jogadores agrupados dentro da pequena área. Vai vir drone na área da meta do goleiro Andrei, que está preocupado. Autorizou o árbitro, vai Ipiranga para cobrança. Jogou na altura do primeiro pau, desvio ali do Bruno Santos. A bola vem de novo pela intermediária, volta todo para o campo defensivo. A equipe do Ipiranga, quem domina essa bola é o Diogo Silva, recua para o goleiro Andrei. Desculpa, quem chegava por lá era o Charles. Dominou essa bola, sai jogando pelo lado direito. Tentativa de ligação pro ataque. Chegou nas mãos do goleiro Andrei, que faz a defesa. Já repõe a bola em jogo. O arqueiro Bugrino tem pressa. Sai trabalhando no campo defensivo agora com o Alan Santos. Trabalha essa bola com o Diego Torres, próximo à linha que divide o gramado. Joga essa bola em profundidade. A tentativa de ligação é para o Emerson. A bola foi forte demais. Chegou a zaga por ali do Igor Silva jogando para lateral. É novo arremesso em favor da equipe do Bugre. 6 minutos jogados desse segundo tempo. O Bugre tá em cima do lance. O Bugre tá buscando o segundo gol. Arremesso lateral em favor da equipe bugrina. O mandante do jogo tá precisando desse pontinho dentro de casa. 3 pontos é importante. Arremesso para dentro da grande área. Quem sobe de cabeça é a zaga do Ipiranga. Essa bola vem caindo de novo pelo lado esquerdo do domínio de novo dele. Tentativa de ligação do Emerson. Chegou o corte, a bola volta em devolução. Chegou com o Kevin com a perna direita, jogou para dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola sobra, vem no contra-ataque de novo, agora a equipe do Ipiranga com o Cristiano, em velocidade, tentativa pelo lado esquerdo, a bola passou, chegou na dividida no carrinho por baixo, sem falta disso o árbitro do jogo, a bola vai para a linha de fundo, tiro de meta para o Bugre, Pedro Lino. Tiro de meta para o Guarani, teve lá uma dividida, o atacante do Ipiranga com camisa número 3 do Guarani, o Diogo Silva, a bola foi para fora. É apenas tiro de meta pro Bugrão. Na Série D, veja Daniel. Todos... Que foi? Quase, hein? Vacilou aí a equipe do Guarani. Lá na Série D, veja todos os confrontos das oitavas de finais que já foram definidas, viu? Veja os primeiros times nas oitavas também. Todas essas notícias você encontra em portalfutebolinterior.com.br, o seu portal de informações esportivas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Amarelou pra quem aí, ô Pedro Lino? Amarelou pro técnico do Ipiranga, o Raul Cabral. Ele reclamou, o árbitro foi lá e mostrou o cartão amarelo. Mais um cartão amarelo na partida. Quase um gol de bicicleta do Guarani agora, hein? Tá aí então mais um cartão amarelo no jogo. É o terceiro cartão amarelo, 2 para a equipe do Ipiranga, 1 para a equipe do Guarani. O que me chama a atenção é que o Bugre ainda não mexeu para esse segundo tempo, hein, Pedro Lino? Não, o Matheus Costa ainda não mexeu, tá com o mesmo time que começou a partida, no momento que tem gol, viu, Daniel? Tem gol aonde, Pedro Lino? Tem gol de pênalti, virou no Novelli Júnior. Confiança 2, gol de Luiz Otávio de pênalti, Ituano 1. Aí então as informações do placar ao vivo, Futebol Interior com Pedro Lino. Por aqui 9 minutos do segundo tempo já passados no Brinco de Ouro. Segue no placar 1 para o Guarani, gol do Diego Torres aos 28 minutos da primeira etapa. 1 também para o Ipiranga, gol do Jean Pierre aos 4 minutos, que já foi substituído por dores musculares. Para você que vai curtindo a nossa transmissão no YouTube, nosso muito obrigado pela sua audiência, participe, interaja. A galera tá mandando mensagem lá, viu, Pedro Lino? Daqui a pouco Pedro Lino vai mandar um abraço pra galera que tá interagindo aqui no nosso canal Futebol Interior. Por aqui vem Ipiranga, recuando essa bola um pouco atrás pro goleiro Zé Carlos. Sai jogando ali o arqueiro, segura essa bola, cadencia, valoriza a posse de bola. Tá jogando fora de casa pro Ipiranga, esse pontinho fora de casa é muito bom e favorável. Quem tem que buscar o resultado é a equipe do Guarani. Vem trabalhando a equipe do Ipiranga no campo defensivo, sai jogando por ali com o Charles. Com a perna direita tentou ligação pro campo de ataque, chegou na dividida por baixo. O Diogo Silva recupera para a equipe do Guarani, está jogando na meia-lua da grande área, trouxe por dentro pelo lado esquerdo, vem na profundidade agora com o Mirandinha, mandou pro mano a mano, jogou com a perna canhota, chegou o desvio. Pra linha de fundo é mais um escanteio pro Guarani, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Guarani, o Mirandinha tentou ali pelo lado esquerdo, a bola desviou no zagueiro do Ipiranga, é escanteio pro Guarani. 1-1, 10 minutos do segundo tempo. É Mirandinha que vai para a cobrança. Camisa número 7 do Guarani. Quem sabe agora nesse lance, o segundo gol do Bugre.
Vai autorizar o árbitro. Jogou na altura do primeiro pau, desvio de cabeça, sobe a zaga do Ipiranga. Ela vem na intermediária na meia-lua. O Diego Torres chegou por lá, tentou recuperar melhor para a equipe do Ipiranga. Sai jogando no contra-ataque. Busca a ofensiva pelo lado direito. A tentativa é para o Marlone. A bola correu demais. Chegou a zaga do Guarani, já recupera. Sai jogando com o Diego Torres pelo lado esquerdo. Aparece como opção Mirandinha. Trouxe por dentro. Tentativa de infiltração. Aí quis fazer de brincadeira, mas o lance deu certo. Isaac encontra pelo lado direito agora o Cicinho. Valoriza a posse de bola, trouxe por dentro com o Cauã Jesus. Devolução de novo para o Cicinho, de Cicinho para Cauã Jesus. Ele segura essa bola, procura alguma equipe, ou alguém da equipe desmarcado. Chega nos pés agora do Isaac, sai jogando pela ponta direita. Vira esse jogo pelo lado esquerdo, vai caindo nos pés agora do Emerson. Domina com a perna canhota, pede aproximação, trouxe por dentro. Chegou nos pés do Mirandinha, vai pro mano a mano. Chegou na roubada de bola e tá marcada a falta. Com falta não dá, com falta não pode. Alô, torcedor bugrino, canarinho e secador, no tempo do jogo agora eu vou. Jogados 11 minutos do segundo tempo até aqui, 16ª rodada da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Guarani tem um, o Ipiranga também tem um, Pedro Lino. Mais cedo pela Copa Paulista, o Noroeste venceu o Linense por 2-0 pelo Brasileirão da Série A, terminou agora há pouco. O Internacional venceu fora de casa o Red Bull Bragantino por 3-1 e o Flamengo venceu o Mirassol também por 2-1. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mas fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da 16ª rodada da Série C de 2025, aqui na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Por aqui, posse de bola da equipe do Bugre. Sai jogando no campo de defesa, virando essa bola com o Alan Santos. Vem caindo pelo lado esquerdo, na linha que divide o gramado. Vai vir substituição no Bugre. Trouxe por dentro, a tentativa de ligação era para o Emerson. Chegou o goleiro Zé Carlos em cima do lance e faz a defesa. 12 minutos, quase 13 minutos passados dessa segunda etapa. Torcedor esperto não perde a chance no youtube.com/futebol interior oficial. Fica de olho em cada lance. Inscreva-se no nosso canal. Ative o sino de notificação e não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Daniel, diga. No YouTube aqui a Bernadette Rosseto, Dali Guarani, o Mr. Edits, vamos Bugre, o Pablo Chavosin tá por aqui também, o Story também, vamos Guarani, a Silvana Pádua, Dali Bugrão do meu coração, o Gustavo Cardoso Hortolã mandou mensagem aqui também, e a Cristina Ferreira falou, será que o Guarani ganha hoje? Meu amigo, vamos ver. Bora Dali pra não tomar ali. Teve modificação na equipe do Bugre, na verdade foi duas, viu? Foi duas modificações. Entrou o Jaqueta 21-18 e saiu o Kelvin com a 5 e o Cauã Jesus com a 11. Quem é o camisa número 21, Pedro Lino? No Guarani mudanças, saíram camisa número 5 Kelvin e o 11 Cauã Jesus, entraram o camisa número 21 Dentinho e o camisa número 18 do Guarani é o Matheus Sarará. Então saíram Kelvin e Cauã Jesus, entraram Dentinho e Matheus Sarará. Aí então as modificações também da equipe do Guarani. A equipe do Ipiranga já mudou 3 vezes e o Guarani muda 2 com o técnico Matheus Costa. Por aqui 14 minutos jogados já deste segundo tempo. A galera interagindo, participando da nossa transmissão no YouTube. Nosso muito obrigado pela audiência. Vai deixando o like. Já estamos aqui com quantos? 53 likes. Tá pouco, viu? Como diz o cara do meme. Tá pouco. Cabe mais. Vai deixando o seu like pra você que ainda não deixou o seu like. Que eu prometo que o teu dedo não vai cair. Tem gol aonde, Pedro Lino? No Brasileirão, na Arena Castelão, Botafogo abre o placar. Marçal. Agora Botafogo 1, Fortaleza 0.
Bora dali pra não tomar ali, são as informações do placar ao vivo. Futebol Interior, por aqui já passados 15 minutos do segundo tempo. Segue no placar Guarani 1, Ipiranga também 1. E lá vem o Bugre, pelo lado direito em velocidade, vem com ele Dentinho. É sangue novo do time, vai na profundidade pro mano a mano. Ganhou na velocidade, trouxe por dentro, não tem ninguém dentro da grande área. Que é isso? Ele fez o mais difícil. O domínio da bola ainda volta com a equipe do Brugge. Diego Torres jogou pra dentro. Na rebatida, chega com ele o Mirandinha. Pegando muito embaixo da bola. Que é isso? O Dentinho chegou com a corda toda, hein, Pedrolino? A jogada começou com o estreante Dentinho. Ele cruzou, o goleiro Zé Carlos defendeu. A bola sobrou pro Diego Torres, que cruzou. O Mirandinha chutou. Desviou no zagueiro de Ipiranga. É escanteio pro Guarani. Diego Torres na bola. Vamos para o sexto escanteio do jogo. Vai Diego Torres para a cobrança. Quem sabe o segundo gol. Jogou na altura do segundo pau. Quem sobe de cabeça é o desvio por ali do Diogo Silva. Aí o Diogo Silva, em vez de cabecear como atacante, cabeceou com a posição que ele é. Zagueiro, jogou para lateral, hein, Pedrolino? Cabeceou para lateral, Daniel. É lateral pro Ipiranga. 16 minutos do segundo tempo, segue 1-1. Gostei das mudanças do técnico Matheus Costa. Tá o Dentinho, né, que chegou essa semana, já entrou pro jogo de hoje. E o Matheus Sarará, que já é um velho conhecido da torcida bugrina. Torcedor esperto não perde a chance. No youtube.com/Futebol Interior Oficial. Fica de olho em cada lance. Inscreva-se no nosso canal e ative o sino de notificação. E não perca nenhum jogo do seu time do coração. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali por aqui. 17 minutos jogados do segundo tempo. Sai jogando a equipe do Ipiranga, recupera a equipe do Bugre. O Guarani está jogando pelo lado direito agora com ele, o Isaac. Trouxe por dentro, a bola ainda tá viva. É a chance, Diego Torres arrisca de longe. Chega com perigo, leva a mão, a cabeça não acredita no que fez, Pedrolino. Chute do Diego Torres fora da área. A bola foi pra cima, ele que fez o gol do Guarani está confiante. É tiro de meta pro goleiro Zé Carlos. Lembrando pra você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani contra São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro às 19 horas, na briga direta pelo G4 do grupo. E você já sabe, com a cobertura completa da número 1 do Brasil. Futebol Interior. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui, 18 minutos jogados do segundo tempo, vem com a equipe do Ipiranga. Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de campo. campo. Trabalhando de novo a equipe do Bugre. Tem jogador da equipe do Ipiranga no chão pedindo a falta. O árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. Isso nada mais, nada menos foi o Felipe Marques que passou num cabo aqui, viu? Mas tá tudo certo. O homem já tá recuperado. Vem de novo a equipe do Ipiranga. Sai jogando pelo lado esquerdo em domínio agora com o Cristiano. Valorizando a posse de bola no campo de ataque. Toca pra ele, Felipe Marques dominando pela ponta direita. Chega na profundidade com o Ricardo Bueno. Trouxe por dentro. Vem de novo a equipe do Ipiranga pelo lado esquerdo. É a movimentação. A equipe do Guarani tá toda no campo de defesa, fazendo a marcação, não deixando passar nada, tá difícil a infiltração, jogou pra dentro da grande área, o desvio de cabeça, a bola ainda tá viva dentro da grande área, mas o árbitro tá parando o jogo, porque foi falta de ataque da equipe do Ipiranga. A informação com Pedrolino. Daniel, um pedido inusitado no intervalo do gramado do Brinco de Ouro da Princesa, um torcedor, conheço ele, o Renan Gambassi, pediu a sua noiva em casamento, a Milena Gonçalves, e foi aceito, viu? Olha aí, eu falo ou tu fala? Tu fala. Eu não vou falar que na minha vez ninguém falou. Brincadeiras à parte, sucesso aí, felicidade ao casal que vai aceitando aí, né, o seu encontro matrimonial, geralmente depois de um ano, né, Pedro? Depois de um ano, Depois de um ano, né? Tá certo. Aí então, pedido de casamento no estádio Brinco de Ouro, viu? Agora, pra completar a felicidade do casal, só precisa o Guarani fazer mais um gol, hein, Pedro? Precisa o Guarani fazer mais um gol, a vitória para o casal comemorar e ainda sonhar com a classificação para a próxima fase da Série C.
Alô, torcedor, bugrino do Ipiranguense secador. No tempo do jogo agora eu vou. Jogados 20 minutos do segundo tempo até aqui. 16ª rodada da Série C e no Brinco de Ouro está assim. Guarani tem um, o Ipiranga também tem um, Pedro Lino. Mais cedo pela Série A, o São Paulo venceu o Vitória por 2-0 no Morumbis. Na Série B, o Goiás venceu o Operário de Ponta Grossa por 2-1. E o Ituano vai perdendo por 2-1 do Confiança dentro do Novello Júnior pela Série C. Valinhos FM 87.9. Daniel Farias. O gorducho, barbucho, mais fofucho do rádio esportivo brasileiro, acompanhando o ataque do Ipiranga, jogada para dentro da grande área, o desvio de cabeça, vai para a linha de fundo, tiro de meta para o Bugre, chegou com perigo o Ipiranga, hein, Pedro Lino? Boa chegada agora do Ipiranga, a bola foi para fora, é tiro de meta para o goleiro Andrei, que foi bastante criticado pela torcida bugrina na semana. Eu acho que hoje vem fazendo uma boa partida, viu, Daniel? Jogo momentaneamente parado no Brinco de Ouro, a galera no YouTube comentando. Quem tá mandando alô pra gente aí, Pedro Lino? Quem tá mandando alô pra gente aqui, a Antônia Soares tá com a gente, o Flávio Barros. Quem tá com a gente aqui também é a Cristina Ferreira, o Pedro Alves, vamos Guarani. E segue o jogo você aí, Daniel. Tá certo, por aqui vem o Ipiranga trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito, chegou por baixo, não quis saber de brincadeira, o Isaac jogando essa bola para lateral, mas o árbitro tá marcando falta em favor da equipe canário, Pedro Lino. Falta pro Ipiranga, falta perigosa, quem vai cobrar é ele, o Marlone, camisa 23, 22 minutos do segundo tempo, 1-1 e foi falta do camisa número 18 do Guarani, o Matheus Sarará, em cima do camisa número 20, do camisa número 32, o Fabão. Aí então, cobrança de falta em favor da equipe do Ipiranga. Aos 22 minutos da segunda etapa, é lance perigoso. Jogadores agrupados na meia-lua, na divisa com a grande área. Vai todo mundo correr para a meta do goleiro Andrei. Autorizou, jogou para dentro da grande área. Quem sobe de cabeça é o desvio da zaga do Guarani. A bola vem caindo na intermediária. Tentativa de sair no contra-ataque melhor para a equipe do Ipiranga, que recupera a posse de bola. Sai jogando agora com o Charles pelo lado esquerdo. Marcação implacável em cima dele. Recua lá atrás pro goleiro Zé Carlos, sai jogando, sai no chutão com a perna direita, busca a ligação pro campo de ataque, a bola foi forte demais na dividida por ali, chega Cicinho, fazendo a proteção, mas a bola já havia saído, tiro de meta pra equipe do Guarani. Estamos no Instagram, no Rádiosnet, no YouTube e no portal, com informações e interatividade. Você é o nosso comentarista virtual, @Futebol Interior. Curta e segue a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Por aqui vem Guarani, trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito. Na dividida, risca de longe. Um foguetaço que pegou muito embaixo da bola. Mas o Dentinho tá com sangue nos olhos. Quer mostrar serviço na estreia, Pedro Lino. Belíssima jogada do Dentinho. Ele tirou 2 jogadores do Ipiranga. Chutou. A bola foi por cima do goleiro Zé Carlos. É apenas tiro de meta pro Ipiranga. 24 minutos do segundo tempo, segue 1-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Lembrando para você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani contra São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro, às 19 horas da briga direta pelo G4 do grupo. E você já sabe, com a cobertura completa da número 1 do Brasil, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Bora dali, pra não tomar ali, vem a equipe do Guarani pelo lado esquerdo em profundidade, agora com Mirandinha. Invadiu a grande área com a perna canhota, jogou por dentro. É a chance do Isaac, bateu! E a Luna! Gol! Guarani!
uma jogada em profundidade, em velocidade com Mirandinha. Jogou pra dentro da grande área. Ele, esperto e inteligente, esperou o tempo certo da bola e com a perna direita empurrou no canto esquerdo do goleiro Zé Carlos, que nada pôde fazer. E enquanto o barbante balançava, o meu cronômetro marcava 24 minutos da etapa final. Não adianta chorar nem reclamar, Zé Carlos. Isaac virou no brinco de ouro. E agora, no super placar dos canais Futebol Interior, tá lá. O Guarani tem 2. O Ipiranga na ataca com nada, Pedrolino. Virou no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O belíssimo passe do Mirandinha cruzou pra ele, Isaac, o famoso Isaac Mandrake. É a virada do Bugrão. Guarani 2, Ipiranga 1. Guarani mais vivo do que nunca para a classificação da próxima fase da Série C, Daniel. Eu acredito, Pedrolino. Eu dizia, desde quando o Guarani pegou o primeiro gol no primeiro tempo. Pegou o gol cedo, mas eu disse, tem muito tempo, tem muito jogo. Eu acredito no Bugre, eu acredito no Guarani. Virou no brinco de ouro, para alegria do torcedor bugrino, que vai comemorar por enquanto essa vitória parcial, 3 pontos importantíssimos nesta Série C. Vai comemorar e com muito representão do Dia dos Pais, viu? Torcedor bugrino, Dia dos Pais recebendo o presente antecipado. 2-1 agora no brinco de ouro. Não adianta chorar nem reclamar. Virou o Guarani. Verde, Kit, quero verde. Virou no brinco de ouro. E teve mudança, Pedrolino. Teve mudança, Daniel. Por enquanto no Guarani saiu o autor do gol da virada, o Isaac Mandrake, e entrou o camisa número 15, o Giovanni Giva. Então no Guarani saiu o Isaac Mandrake e saiu o Giva, e entra o Giva. No Ipiranga eu já confirmo pra você. Tá certo. Teve a 4ª modificação então no Ipiranga, é isso? Tá certo. Mudança no Guarani, entra Giovanni Giva e sai o autor do gol, o Isaac, camisa número 8, que marcou o gol aos 24 minutos da segunda etapa. Por aqui, 28 minutos jogados do segundo tempo. Cobrança de falta pro Ipiranga, é lance perigoso. Guarani tem que ficar esperto porque o jogo não acabou. É falta perigosa, vai vir drone na área. Jogou no desvio da barreira. Chega Diego Torres afastando o perigo dali. Joga pro mato a bola do campeonato e arremesso lateral para a equipe do Bugre. 28 minutos jogados da segunda etapa. Guarani vai vencendo no brinco de ouro no placar de 2-1. Gol do Isaac aos 24 minutos da segunda etapa. E a galera no YouTube interagindo, participando. O torcedor bugrino tá comemorando muito, Pedrolino. Torcedor bugrino comemorando, não é pra menos, né? Belíssimo jogo do Guarani, a virada, e tem Ipiranga no ataque. Jogada pra dentro da grande área, dividida ali por ali, bate, rebate, pedir o pênalti. O árbitro disse que não houve nada, segue o jogo. Como é que tá os comentários aí no YouTube, Pedrolino? No YouTube o pessoal comemorando bastante aqui. O Gustavo Cardoso Hortolã comemorou o gol, o Pedro Alves também, a Tânia Vendimiati. Todo mundo comemorando o gol do Guarani. E o Gustavo Cardoso está dizendo, lei do ex está rolando, em referência ao técnico Matheus Costa, que é ex-técnico do Ipiranga, hein, Pedrolino? Eu falei aqui no começo do jogo, será que rola a lei do ex de treinador, que é difícil, né? É difícil. Tá aí, o Guarani virou e começou, viu, Daniel? Começou aonde? Na Fonte Nova começou Bahia 0, Fluminense também 0. Aí então as informações diretas do placar ao vivo Futebol Interior, hoje no comando dele, grande Pedrolino, que tá em todas, né, Pedrolino? Tô em todas. Tô querendo um Pix emprestado aí, será que rola, Felipe Marques? Todas as transmissões, e já avisei pro CJC que esse mês o Pix vai ser gordo, porque o que teve de transmissão não tá escrito. E ó, a Receita Federal vai estar assim na tua porta, viu? Ah, quem dera, viu? Aí tá. Se batesse, tava bom. Mas por enquanto não. Alô, torcedor bugrino do Canarinho e Secador. No tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 30 minutos do segundo tempo até aqui.
16ª rodada do Brasileirão Série C e no Brinco de Ouro está assim, Guarani tem 2, o Ipiranga não ataca com nada, Pedro Lino. O Confiança vai vencer no Ituano por 2-1 na Série C. Na Série A, o Botafogo vai vencer no Fortaleza por 1-0 e na Série B, 0-0, 33 minutos do primeiro tempo, Volta Redonda 0, Novo Horizontino 0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. O gorducho, barbucho, mais fofucho do Rádio Esportivo Brasileiro, levando para vocês as emoções da 16ª rodada do Brasileirão Série C. Por aqui, Vitória virou no Brinco de Ouro. Guarani vai vencendo no placar de 2-1 a equipe do Ipiranga. Quem marcou pelo bugre, para você que está chegando agora? Diego Torres aos 28 minutos da primeira etapa. Isaac vira no Brinco de Ouro aos 24 minutos do segundo tempo. Quem fez o gol do Ipiranga foi o Jean-Pierre aos 4 minutos da primeira etapa. Torcedor esperto não perde a chance. Lembrando para você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani contra São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro às 19 horas, na briga direta pelo G4 do grupo. E você já sabe, com cobertura completa e a número 1 do Brasil. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Jogo parado no Brinco de Ouro, o que foi que houve, Pedro Lino? Jogo parado, tem um jogador do Guarani caído ali, me parece ser o camisa número 7, o Mirandinha. Deverá ser substituído, lembrando que na segunda-feira estarei aqui novamente, Guarani São Bento, eu, Marcelo Corsato e Eduardo Bolacha na mesa de som. E mudança na equipe do Ipiranga, viu? Vai entrando o 8, saiu o 22. É 22? Não, acho que não é nem 22, não. Acho que eu anotei errado aqui. Ou o rapaz subiu a plaqueta errada ali, viu? 7 no 23 no Guarani. Vai saindo o Mirandinha, vai entrando. Quem é o 23 aí, ô Pedro Lino? Camisa número 23 do Guarani é o Luiz Miguel. Vamos aguardar modificações feitas agora no Brinco de Ouro. O jogo está momentaneamente parado, 33 minutos já jogados nesse segundo tempo. Vai entrando também o 22 na equipe do Guarani. E eu acho que saiu o Bruno Santos, viu? Mas vamos confirmar. Entra o 23 e o 22 na equipe do Guarani. Olha, ó, saiu o Cicinho e o Mirandinha. Sai Cicinho e Mirandinha. E entra o 22 e o 23, o nome das feras, Pedro Lino. No Guarani saiu o Cicinho, número 2, e o Mirandinha 7. E entram o 22, Lucas Justin. E o camisa número 23 é o Luiz Miguel. Então no Guarani sai Cicinho e Mirandinha, entra Lucas Justin e Luiz Miguel. Entrou o Cleiton aí na equipe do Ipiranga. Já passo para você. Tá certo. Entrou o Cleiton, camisa número 8, vai só confirmar pra gente quem foi que saiu pra entrada da fera. Então a equipe do Guarani já mexeu as 5 vezes, não muda mais, hein, Pedro Lino? O Guarani não muda mais, vai com esses até o final do jogo. E o Ryuta Takahashi não entrou. E Daniel, anota aí, no Ipiranga sai o camisa número 14, o Igor Silva. E entra o camisa número 8, Cleiton. No Ipiranga sai o 14, Igor Silva. E entra o camisa número 8, Cleiton. Aí então as modificações também do técnico Raul Cabral da equipe do Ipiranga. Ainda tem um cartucho para queimar, né, o Pedro Lino? Isso, o Ipiranga ainda tem uma substituição para queimar. Bora dali para não tomar ali 34 minutos jogados do segundo tempo. Arremesso lateral pro Guarani, jogou para dentro da grande área. Quem sobe de cabeça é o desvio da zaga. A bola vem sobrando na intermediária pelo lado esquerdo. Na tentativa de jogada por ali era com o Diego Torres. A bola volta em domínio da equipe do Ipiranga. Sai jogando com o camisa 87, o Ricardo Bueno. Toca pro seu companheiro de equipe, o Cleiton, que acabou de entrar nesse segundo tempo. Primeiro lance dele no jogo. Trabalha essa bola com o Charles no campo defensivo. Trouxe por dentro de novo pro Cleiton, já no campo de ataque. Marcação implacável em cima dele é do Luiz Miguel. Chegou no meio de 2, ficou difícil. Trouxe por dentro. 35 minutos jogados desse segundo tempo. Guarani vai vencendo de virada no Brinco de Ouro. 2-1 no placar até aqui de momento. Vem trabalhando a equipe do Ipiranga. Recua essa bola com o Charles.
desvira essa bola pelo lado esquerdo, ainda no campo de defesa. Chegou com o Rian, é ele quem avança. Ninguém se aproxima, ele vai levando. Já no campo de ataque, a equipe do Ipiranga trouxe por dentro roubada de bola da equipe do Guarani. Foi pro mano a mano com o Felipe Marques, foi pro chão e tá marcada a falta. Vai chutar o gramado e o pessoal passando o teçado, Pedro Lino. Daniel, falta pro Ipiranga. O Ipiranga tá com a bola no ataque. 35 minutos do segundo tempo. O Guarani vai vencendo por 2-1 de virada. O Ipiranga no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Tem Ipiranga no ataque. Vem com o Cristiano dentro da grande área no meio de 3. É brincadeira, viu, Pedro Lino? Se o Cristiano passa no meio de 3, eu até dizia faz o gol, porque passar no meio de 3 seria muita audácia, hein, Pedro Lino? Muita audácia do Cristiano, só que o zagueiro do Guarani esperto tirou. O Ipiranga tá com a bola no campo de defesa. 36 minutos do segundo tempo. Estamos no Instagram, no Radiosnet, no YouTube e no portal, com informações e interatividade. Você é o nosso comentarista virtual, @Futebol Interior. Curta e segue a gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Hipercap Brasil. Compre pelo aplicativo Hipercap Brasil ou em um representante credenciado. Você concorre toda semana a muitos prêmios e ainda ajuda o Hospital do Amor. Bora dali pra não tomar ali 36 minutos jogados do segundo tempo. É jogo eletrizante. Pra você que está chegando na nossa transmissão no YouTube, o nosso muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Vai deixando o seu like. 57 likes é pouco, viu? É pouco, viu? Pra você que ainda não deixou o seu like, deixe o seu like e ajude a gente a crescer no YouTube. E pra você que ainda não deixou o like, tá querendo me desafiar? Eu vou lançar a praga, viu? Eu vou lançar o desafio. Se não deixar o like, amanhã vai cair um copo de água dentro do teu chopp, lá no almoço do Dia dos Pais. Por aqui vem Guarani, trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito. Chega com o Dentinho, invadiu a grande área, trouxe por dentro. Chega o desvio da zaga. Charles joga pra linha de fundo. É escanteio por Guarani. Quem sabe agora na bola parada o terceiro gol do Bugre, Pedro Lino. Mais uma boa chegada do Dentinho, o zagueiro, camisa número 5, o volante Charles tirou. É escanteio pro Guarani, 2-1 pro Guarani em cima do Ipiranga. Quem vai pra bola é o Diego Torres, camisa número 10. Sempre ele, jaqueta número 10, camisa número 10 da equipe do Bugre. Diego Torres vai para a cobrança de escanteio. Jogadores agrupados dentro da pequena área. O goleirão Zé Carlos está preocupado porque vai vir drone na área. 38 minutos passados desse segundo tempo. É lance perigoso. Quem sabe o terceiro gol do Guarani para consagrar a vitória no Brinco de Ouro. Autorizou na altura do primeiro pau. Quem sobe é o desvio da zaga. A bola ainda está viva. Cai nas mãos do Zé Carlos para fazer a defesa. Ô, Pedro Lino, o Zé Carlos também estava atento no lance, garoto. Zé Carlos atento, pegou o escanteio do Guarani. Agora o Ipiranga tá com a bola no campo de defesa. 38 minutos do segundo tempo, o Guarani vai vencendo por 2-1 no Brinco de Ouro da Princesa. Mirassol reencontra Luiz Araújo pela primeira vez após venda que revolucionou o clube. Notícias como essas e outras você encontra no portal futebolinterior.com.br, o seu portal de informações esportivas. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Por aqui, 39 minutos jogados da segunda etapa. O Ipiranga tá no ataque, é pelo lado esquerdo. Chega com o Fabão ali pela ponta canhota. Quem chega na roubada de bola por ali agora é o Diego Torres. Vai pro mano a mano, ligação pro campo de ataque. Chega com o Bruno Santos. Ele na dividida levou a pior porque chegou a zaga jogando pra linha de fundo. É mais um escanteio pro Bugre, Pedro Lino. Mais um escanteio pro Guarani. Bela chance de ampliar a partida. Quem vai pra bola é o camisa número 10, Diego Torres. 39 minutos do segundo tempo, segue 2-1 pro Guarani. O Gustavo Cardoso diz aqui, Pedro Lino, que ele nem toma chopp. Aí, Gustavo, aí cai uma água na sua coca, no seu suco. No suco. Será que dá pra cair uma água dentro da água? Água suja dentro da água limpa. É, sim. Pronto, Aí não tem escapatória, complica, viu, aí Gustavo? complica, Gustavo.
Bora dali pra não tomar, é mais um escanteio no jogo, é mais um para a equipe do Bugre, quem sabe agora nesse lance de bola parada o terceiro gol, vai autorizar, quem vai pra cobrança é Diego Torres, com a perna canhota, 40 minutos já passados e saiu o cartão amarelo dentro da grande área, parece que foi pro Cristiano, hein, Pedro Lino, mas daqui a pouco você confirma, viu? Já te confirmo. Mas acho que foi pra ele sim, Cristiano, camisa Mas número 9 do dois. Ipiranga. Vai vir cobrança de escanteio. Que triste, viu, essa situação do Ipiranga. Tomara que piore. Autorizou, jogou pra dentro da grande área, o desvio, saiu Zé Carlos de soquinho. A bola ainda tá viva, tentou na cavadinha, jogou pra dentro da grande área, de novo o desvio do Ipiranga. A bola ainda tá viva, vem caindo pelo lado esquerdo, chegou no carrinho. Na maldade por ali o Bruno Santos, mas foi na bola. Linha de fundo, é tiro de meta pra equipe do Ipiranga. Lembrando para você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani e São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro, às 19 horas na briga direta pelo G4. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Alô, torcedor, bugrino, canarinho e secador. No último tempo do jogo, agora eu vou. Jogados 41 minutos do segundo tempo até aqui. 16ª rodada da Série C e no Brinco de Ouro está assim. O Guarani tem 2, o Ipiranga na ataca com 1, Pedro Lino. O Confiança vai vencer no Ituano por 2-1. O Volta Redonda vai empatando com o Novo Horizonte em 0-0. E na arena lá em Salvador, se o German Cano fez o primeiro do Fluminense, o Jean Lucas foi lá e empatou. Bahia 1, Fluminense também 1. 87.9, a voz da nossa gente. Daniel Farias. Com você todos os dias, de segunda a domingo, se tem futebol, você está comigo aonde, Felipe Marques? Na número 1 do Brasil. Futebol Interior. Jogo parado, teve falta marcada, segundo cartão amarelo para o Cristiano, tem expulsão no jogo. Ô, Pedro Lino. Tem expulsão no jogo, o Cristiano foi amarelado agora há pouco. Ele que fez uma dor de cabeça ali dentro da pequena área no escanteio do Guarani. Agora ele tomou o segundo cartão amarelo, foi expulso. E quem tomou o cartão amarelo também do Guarani foi o camisa número 3, Diogo Silva. Então, Felipe Marques, anota mais 2 cartões amarelos aí. São 6. 6 cartões amarelos na partida. Aí. Então, e um cartão vermelho, né? Aí então, mais uma expulsão no jogo. É triste, né, Pedro Lino? É triste a situação do Ipiranga, né, Pedro Lino? Tá triste a situação do Ipiranga. Tá triste a Tava situação vencendo do Ipiranga. no placar de 1-0, recebeu a virada no jogo no placar de 2-1. Teve mais uma expulsão agora no jogo. Tá triste a situação do Ipiranga. Tomara que piore, viu, Pedro Lino? O jogador do Ipiranga vai saindo ali, Daniel Cristiano, com cara de poucos amigos. Sei não, viu? Mas, Felipe Marques, 43 minutos do segundo tempo, já prepara aquele hino lá. Tem que subir o hino, hein? Vai ter que subir o hino, bugrino. Teve troca-troca, saiu Marlone, viu? Sai Marlone na equipe do Ipiranga e entra o Gabriel Martins. É isso mesmo, Pedro Lino? Isso mesmo. No Ipiranga sai o camisa número 23, Marlone, e entra o camisa número 79, Gabriel Martins. Aí então não mexe mais o técnico Raul Cabral, hein, Pedro Lino? Isso não mesmo. mexe mais. Não mexe mais, 5 substituições de cada treinador. O Cristiano foi expulso, né? O Ipiranga já não vinha bem depois das substituições. Agora saiu Marlone e entrou o Gabriel Martins. Eu confesso que eu não conheço esse Gabriel Martins, viu, Daniel? Então somos 2, viu? Pedro Lino, o Gustavo Cardoso ficou com medo, viu? Ficou com medo e já deixou o like, viu? Aí sim, hein? Aí sim, Gustavo. Obrigado, viu? Bom final de semana pra você. Se você for pai, um feliz Dia dos Pais. Ou se você não for pai, um feliz Dia dos Pais pro seu pai também. Ou se você é pai e foi comprar um cigarro e não voltou mais, feliz Dia dos Pais também, viu? Também, pode ser também.
44 minutos, reta final do jogo. O Guarani vai conseguindo vitória e 3 pontos na tabela, Pedrolino. Vitória, por enquanto vitória e mais 3 pontos na tabela. O Guarani que vai subindo na tabela. E já eu passo para vocês qual posição o Guarani se encontra no Brasileirão da Série C. E acrescentou, Pedrolino. Mais 6. Eita. Mais 6, vamos até 51 minutos do segundo tempo. O Guarani que está indo a 20 pontos ganhos, Daniel. E está subindo para a 11ª colocação. Só faltou o árbitro subir na placa até o Ipiranga empatar, hein, Pedrolino? Mais 6 é complicado. Mas teve expulsão, teve gols. É justo, né? É justo, né? É justo. Tá certo. 45 minutos, 6 minutos de acréscimo. Vamos até os 51 minutos da segunda etapa. Tem 6 minutos pro Guarani segurar o resultado ou quem sabe ampliar. Vem trabalhando a equipe do Ipiranga no campo de defesa. Sai segurando por ali, trabalhando com ele o Charles pelo lado esquerdo. Já avança no campo de ataque, trabalha essa bola agora com o Fabão pelo lado esquerdo. Quase essa bola sai, roubada de bola do Guarani, mas chegou com falta, o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo. Na verdade não, marcou a falta, hein, Pedrolino? O árbitro marcou a falta, é falta pro Guarani. E tá o Cristiano lá assistindo o jogo perto da beira do gramado e não pode, viu? Tem que descer. Ah, não pode. Tem que descer, viu, Cristiano? Lembrando pra você que na próxima segunda-feira o Bugre entra em campo pela Copa Paulista. Guarani contra São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro às 19 horas. É briga direta pelo G4 do grupo. E você já sabe, com a cobertura completa da número 1 do Brasil. Futebol Interior. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior. Acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. E vem Guarani no ataque pelo lado direito, invadiu a grande área, a chance do terceiro, bateu! Passa, tirando o time, tá na trave, Pedrolino! Mais uma belíssima chance do Dentinho, ele que entrou pra estremecer tudo. O estádio Brinco de Ouro da Princesa, ele chutou. A bola foi pra fora, é apenas tiro de meta pro goleiro Zé Carlos. E aproveitar que eu tô falando aqui, vou deixar um grande abraço pro meu amigo, amigo de Felipe Marques, Claudinei Corsi, o Ney. Ney que já fez parte aqui das transmissões do Futebol Interior. Eu e Felipe Marques deixamos um grande abraço pra você, Claudinei Corsi. Tamo junto e obrigado por tudo. Deixa meu abraço aqui também pra ele, viu? Não conheço, mas aí tu me deixa também numa sinuca de bico, viu, Pedrolino? Grande abraço também aí pro Claudinei que tá ligadinho na nossa transmissão aqui nos canais Futebol Interior. 47 minutos jogados, daqui a pouquinho tem o final do jogo, tem estatística, tem análise, tem o craque da partida, tem as notas do jogo e também a tão esperada coletiva do técnico Matheus Costa. Você não perde por esperar o pós-jogo aqui dos canais Futebol Interior. 47 minutos, quase 48. Vamos até os Daniel. 51 minutos da etapa final da partida. Chamou, falou, Pedrolino. Quem tá com a gente aqui também é o Nelson Massami Sakamoto. Ipiranga acabou o gás. Venezuelano gás podre. Virou time de saco de pancadas. E tem gol. Tem gol aonde, Pedrolino? Tem gol na Arena Castelão. Botafogo amplia. Arthur Cabral. Agora Botafogo 2, Fortaleza 0. Bora dali pra não tomar ali, informando canais Futebol Interior, placar ao vivo dos canais Futebol Interior. E tem gol. Tem gol aonde? Agora tem gol do Bahia. Virou. Na Arena Fonte Nova, o Bahia faz 2 e o Fluminense tem 1. Gol de Everton Ribeiro. Bora dali pra não tomar ali, por aqui vem Ipiranga, trabalhando essa bola no campo de ataque pelo lado direito, chegou na dividida por ali, com o Fabão, recebeu a falta, quem chegou no carrinho lá foi o Matheus Sarará, hein, Pedrolino? Isso mesmo, o Matheus Sarará fez a falta no jogador do Ipiranga, falta em cima do camisa número 22 do Ipiranga, o camisa número 22 é o Rian, falta do camisa número do Matheus Sarará no Rian. E eu acho que o Matheus Sarará foi amarelado, viu, Daniel? Daqui a pouco você confirma pra gente. Amarelado, camisa número 22 do Guarani, Matheus Sarará, está amarelado. 49 minutos do jogo, faltam 2 minutos pra terminar. Goleiro Zé Carlos foi fazer a cobrança de falta. Joga pra dentro da grande área, sobe o desvio de cabeça da zaga por ali, Lucas Justen. Joga pra linha de fundo, é escanteio para o Ipiranga. Tem que ficar atento no lance, Pedrolino. Escanteio pro Ipiranga, belíssima chance. Faltando 1 minuto pro término do jogo.
Quem vai cobrar o escanteio, se o Marlone saiu, Daniel. Vamos para a cobrança de escanteio, jogou para dentro da grande área, na altura do primeiro pau, sobe o desvio. A bola ainda tá viva, é lance perigoso, pediram mão na bola, o árbitro disse que não houve nada. Segue o jogo, vem trabalhando a equipe do Guarani já no contra-ataque. Vem com ele na velocidade, Bruno Santos, vira pela ponta direita, o goleiro tá fora, pode arriscar de longe, a chance do Guarani. Marcou bobeira, Luiz Miguel tem que apanhar com cipó de goiabeira, Pedro Lino. Jogadores do Ipiranga reclamam bastante um possível pênalti ali, só que o camisa número 7 do Guarani, o camisa número 9 do Guarani, o Bruno Santos, tentou o gol, o goleiro tava fora, é escanteio pro Guarani. Os jogadores reclamam muito com o árbitro da partida, Daniel Kleber, Ariel Gonçalves Silva do Paraná. Pelo jeito teve expulsão ali, viu? Eu não quero pagar aqui de pai de Ná, nem de ficar prevendo o futuro, mas esse jogo aí, se o árbitro não tomar a rédea, o clima vai fechar, viu, Pedro Lino? O clima vai fechar, tem escanteio pro Guarani ali agora, é o Diego Torres na cobrança, e pintou um cartão vermelho ali pro Matheus Costa. Aí pronto. Matheus Costa, não foi o Matheus Costa não, foi o... Foi para jogador do Ipiranga que estava no banco. 51 minutos já passou, Pedro Lino. 51 minutos já passou, o árbitro deverá acrescentar mais 1 minuto, 2 minutos aí. Além desses 6, é escanteio pro Guarani, segue 2-1. O Bugre vai vencendo e tentando chegar ao G8 da Série C, Daniel. Vibra, torcedor bugrino! Vitória dentro de casa no Brinco de Ouro. 51 minutos já se foi. O árbitro disse que era até os 51 e mais um cartão vermelho agora aí, hein, Pedro Lino? Mais um cartão vermelho agora pro Matheus Costa. Aí eu vou te dizer, viu? O Kleber Ariel Gonçalves da Silva tava fazendo um jogo muito bom. Agora parece que tá querendo puxar atenção só pra ele, ô Pedro Lino. Isso mesmo, Matheus Costa não. Quem está expulso é o Raul Cabral, técnico do Ipiranga. Que já tinha amarelo, né? Que já tinha amarelo, só que ele foi expulso direto e bateu na mão, hein, Daniel? Mas tem VAR na primeira etapa? Não tem, né? Não tem. Então segue o jogo. Lance polêmico, viu? Lance polêmico. Segue o jogo. Cobrança de escanteio para a equipe do Guarani, 52 minutos, 1 a mais já se foi. Estamos no tempo do árbitro. É tiro de meta para o Guarani. Alô, Felipe Marques. Prepare aquele hino, prepare aquela festa, porque o torcedor bugrino vai ter que comemorar e muito na noite deste sábado. Vai pro almoço do Dia dos Pais amanhã com um presentão da equipe bugrina. Acrescentou mais quanto, Pedro Lino? Mais 2, então iremos até 53. Que já foi, né? Que já foi. Vai dar mais um agora. Ô, árbitro. É até o Ipiranga empatar, viu, ô Pedro Lino? Até o Ipiranga empatar, o Zé Carlos vai cobrar a falta ali. O Ipiranga tenta o empate nesses minutos finais. Bora dali pra não tomar ali 53 minutos, autorizou. Sai o goleiro Zé Carlos pra fazer a cobrança, joga pra dentro da grande área, busca o campo de ataque. Chegou por ali no momento em que apita fim de papo no Brinco de Ouro. Em todo campo que eu for, a bandeira do preto e branco, o símbolo do torcedor. Vibra, torcedor bugrino! Ligado nos canais Futebol Interior, na Valinhos FM 87,9. Para você que nos acompanha também no Radiosnet, no YouTube e também no Instagram. Festa do torcedor bugrino é uma noite de espetáculo, uma noite mais perfeita que essa. Pro torcedor bugrino não existe. Vitória do Guarani de 2-1 de virada dentro de casa. Vai poder zoar, vai poder resenhar em cima do rival. Vai poder tirar graça, hein, Pedro Lino? O Guarani vence mais uma partida dentro do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Os jogadores comemoram bastante e no momento que o árbitro apitou a partida, os jogadores de Ipiranga foram pra cima do Kleber Ariel Gonçalves Silva. Chegou lá o policiamento, chegou também os dois assistentes, né? O Weber e o Heitor, mas não tem nada o que reclamar. O Guarani venceu, convenceu, belíssima partida do Guarani.
mais 3 pontos e o Bugre mais vivo do que nunca para a classificação da próxima fase da Série C de 2025. É festa do torcedor bugrino no Brinco de Ouro e a gente vê a festa do plantel alviverde. Matheus Costa vai ali e abraça seus jogadores. Jogadores abraçam a comissão técnica. É noite de festa no Brinco de Ouro. Não teve nada para secador, não teve nada pro torcedor canarinho, pro torcedor ipiranguense. Não houve nada para ele. Virou no Brinco de Ouro. É vitória maiúscula da equipe do Guarani, que sobe na tabela e vai para quanto, hein, Pedrolino? É importante a gente informar pro torcedor do Bugre que o Guarani sobe na tabela e vai para quanto? O Guarani subiu na tabela, Daniel Farias. O Bugre, neste exato momento, ocupa a 11ª colocação da Série C com 20 pontos ganhos. O Ipiranga é o 7º colocado, estacionou nos 21. Agora o Guarani está a apenas 1 ponto do G8 da Série C. Lembrando que a posição do Guarani, a pontuação é a mesma do Floresta, que é o 10º colocado, não é isso? Isso. E ele tá a 1 ponto do G8. Ainda dá pra acreditar, Pedrolino? Dá pra acreditar. O futebol que o Guarani demonstrou hoje de superação e de virada. O torcedor bugrino pode ficar animado que faltando mais 3 rodadas pro final da Série C, o Guarani está mais vivo do que nunca para aproximar-se da próxima fase da Série C e tentar o acesso para a Série B do ano que vem. E você, torcedor bugrino, que está curtindo a transmissão aqui, não sai daí. Vamos para um breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o fim do jogo, com a análise desse grande jogo, dessa grande vitória do Bugre. Tem o destaque da partida, tem as notas do jogo e, é claro, também você vai acompanhar aqui em primeira mão, simultaneamente, a coletiva de imprensa do técnico Matheus Costas. Vamos, 1 minutinho só de break, daqui a pouquinho a gente volta. Não sai daí! Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre, compre, compre! Quer 1 milhão? Hipercap na mão! Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso
nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais, @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol interior, aqui nós torcemos por você. Emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol interior no Portal do Brasil. Futebol interior. Futebol. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Daniel Farias. Aqui de novo para comandar a etapa final da jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Total de posse de bola, já vou trazendo para vocês a estatística do jogo, 50% para cada lado. Finalizações foram 18 do Guarani, 4 do Ipiranga. Finalizações ao gol, 5 do Guarani, 2 do Ipiranga. Escanteios foram 9 ao todo, 7 para o Guarani, 2 para o Ipiranga. Cartões amarelos foram 4 para o Guarani, 5 para a equipe do Ipiranga. E cartões vermelhos foi 1 para a equipe do Ipiranga. Deixa eu só tentar. Eu ia tentar bater a foto agora, que eu vou precisar dessa informação depois. Se tu puder depois pegar para mim aí, Felipe Matos, a informação da estatística do jogo, vai ser de muita importância. Galera, nosso muito obrigado para você que está acompanhando a gente aqui. Não sai daí, tem muita coisa para rolar aqui na transmissão. Tá começando o fim de jogo, vai ter o melhor em campo, tá? Vamos decidir aqui a equipe dos canais Futebol Interior o melhor em campo. Vai ter a coletiva de imprensa do Matheus Costa, técnico do Guarani. E vamos ter também as notas do jogo. Então é de muita importância você continuar com a gente aqui no fim de jogo dos canais Futebol Interior. Deixa eu passar para vocês aqui também os resultados dos jogos que já aconteceram nessa 16ª rodada. Hoje o Botafogo da Paraíba venceu por 2-1 a equipe da Ponte Preta, jogando dentro de casa. Botafogo que abriu vantagem de 2 gols e a Ponte Preta no finalzinho conseguiu arrancar um golzinho ali de honra, terminando no placar de 2-1. Transmissão essa que você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior, com narração e reportagem dos irmãos Corsato e os comentários do Frank, que vai me perdoar, mas eu não lembro agora o sobrenome. Mas o Frank estava aqui nos comentários. Que é o sobrenome deles, né, o Felipe? Frank Francisco. Aí então, comentário de Frank Francisco, narração e reportagem dos irmãos Corsato. Hoje também teve a vitória do Caxias no placar de 1-0 contra o ABC, jogando dentro de casa. Guarani vence por 2-1 a equipe do Ipiranga. O Confiança virou o jogo também fora de casa para cima do Ituano, venceu no placar de 2-1. Esse jogo foi simultâneo ao Guarani e Ipiranga. Você acompanhou também aqui no placar ao vivo Futebol Interior, no comando de Pedro Lino. E aí, encerra hoje os jogos da 16ª rodada. Para amanhã, às 11 horas da manhã, tem Londrina contra Náutico. Às 4h30 tem Anápolis contra Brusque. No mesmo horário tem Floresta contra Tombense. Às 19 horas tem Retrô contra São Bernardo. E na segunda-feira tem Itabaiana contra CSA. Às 19h30. E no mesmo horário tem Figueirense contra Maringá, encerrando aí a 16ª rodada do Brasileirão da Série C. Lembrando também que na segunda-feira do dia 11... tem o Bugre entrando em campo pela Copa Paulista. Guarani e São Bento, direto do estádio Brinco de Ouro, às 19 horas, é briga direta pelo G4 do grupo. Então você vai ficar ligado aqui, porque os canais Futebol Interior vai levar cobertura completa para você a partir das 18h30. Pedro Lino vai estar aqui. Quem vai estar contigo aqui também, ô Pedro Lino, amanhã? Marcelo Corsato. Na segunda-feira. Marcelo Corsato. Bum, bum, já era. Marcelo Corsato. Show de bola, vinheta. Eu não sei se estou cantando certo, mas é mais ou menos isso, né, o Felipe Marques? Daniel. Diga, Pedro Lino. Público que renda no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o público total, 3.780 pessoas, para uma renda de R$ 58.410. 58.000?
R$410. R$410. Público de 3.780 no Brinco de Ouro e renda de R$58.410. Um público bom, Pedrolino? Público bom para um sábado à noite, né? Sábado de frio em Campinas. 3.780 pessoas, público bom no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, Daniel. Tá certo. Galera tá curtindo, interagindo. Como é que tá a galera no YouTube? Ô, Pedrolino, mandando abraço, interagindo, participando aqui da nossa transmissão. Quem tá com a gente aqui, a Sara Nogueira, parabéns aos narradores de hoje, o Gustavo Ortolan. O Bugre é o time da virada, a Tânia Vendimiati comemorando bastante, bora Bugrão. E mandou aqui, Bugrão e eu. Tem o Antônio Malaquia, show de transmissão, parabéns. Tem o Claudinei Corsi, esse que mandou boas noites, né? Isso. É Corsi, é? Claudinei Corsi. Tá certo. E o Gustavo que deixou seu like aí com medo de cair água suja no copo de água limpa dele amanhã. Galera participou, interagiu, muito obrigado pra galera que tá participando do jogo. Hoje vamos ter também a coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa. É claro que você vai ficar ligado aqui na nossa transmissão. Meu caro Pedrolino, fazendo uma análise aí desta vitória do Guarani. Torcedor bugrino vai estar em festa amanhã, no almoço do Dia dos Pais. Uns vão sorrir, outros vão chorar, porque Bugre vence dentro de casa a equipe do Ipiranga. Ponte Preta perde para o Botafogo da Paraíba, então o torcedor bugrino vai ter muito o que festejar na noite de hoje e com certeza já emendar para o almoço de amanhã, hein, Pedrolino? O torcedor bugrino vai comemorar bastante amanhã no almoço do Dia dos Pais. O Guarani jogou bem, tomou o gol do Jean-Pierre no primeiro tempo, mas teve boas chances, empatou com o Diego Torres, não desanimou. As mudanças do técnico Raul Cabral não surtiram efeitos no Ipiranga. O Guarani foi lá e virou. Uma belíssima estreia do Guarani hoje foi o Dentinho. Ele pelo lado direito bagunçou a zaga do time do Ipiranga. O Guarani conseguiu a virada, Daniel, e eu acho que o Guarani mais vivo do que nunca nessa Série C, viu? Com certeza essa vitória é importantíssima para a equipe do Guarani, que está apenas um ponto, gente. É muito pouco a diferença. É um ponto para a zona de classificação para o G8. E aquilo que a gente sempre fala desde o início da competição, que a Série C são 2 campeonatos divididos em um só. Quer dizer, melhor dizendo, é um campeonato dividido em 2. Porque tem a fase de classificação, onde os 8 primeiros se classificam para a próxima fase, que aí começa um outro campeonato. Começa a fase de mata-mata, onde nem sempre aquele que foi o primeiro colocado, o segundo, o terceiro, vai necessariamente subir para a Série B do ano que vem. O importante para o Guarani não é ficar em 8º, 7º, 5º, 6º que seja, é estar dentro do G8. Estando dentro do G8, e aí vai para a fase do mata-mata, e aí é um outro jogo, é um outro campeonato, que o Guarani com certeza vai ter chances fortes de conseguir o acesso para a Série B do ano que vem. Vamos agora para escolher o melhor em campo. Teve vitória do Guarani, então é claro também que vai ter o melhor em campo. Papel e caneta na mão, Pedrolino, para escolher o melhor em campo. Alô, Felipe Marques, solta a vinheta. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Fim de papo no estádio Brinco de Ouro, vitória maiúscula de virada da equipe do Guarani no placar de 2-1 em cima da equipe do Ipiranga, jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão da Série C. Meu caro Pedrolino, vamos decidir escolher o craque do jogo. Bora. Na tua opinião. Pode mandar. Eu escolheria aqui o Diego Torres, viu, Pedrolino? Não só pelo gol que ele fez, que foi importante, o gol do empate, que deu um ânimo a mais, um gás a mais para a equipe do Ipiranga buscar o gol da virada, mas também pelo rendimento dele, criação, finalizações. Claro que nem sempre ele pegava bem ali na bola, né? Pegava o chute muito embaixo, mas o Diego Torres aparecia muito ali na ofensiva, então o meu voto
para craque do jogo é do Diego Torres para o melhor em campo. Eu também achei o Diego Torres melhor em campo. O Daniel, ele jogou bem, fez o gol de empate, criou boas chances, foi o principal jogador do Guarani nas cobranças de escanteio. Diego Torres também, o Mirandinha jogou muito bem. O Andrei também achei que jogou bem, bem solícito no gol do Guarani. Cicinho jogou bem, o Kelvin jogou bem, o Isaac fez o gol de virada. Só que o Diego Torres é aquele tradicional 10, né? Ele que hoje honrou o salário que ele ganha no Guarani. Pra mim também, Diego Torres o melhor em campo. Tá aí então, Diego Torres eleito o craque do jogo, o melhor em campo aqui da transmissão Futebol Interior. O melhor em campo, o craque do jogo. Tá certo, para você que vai acompanhando a gente aqui no nosso fim de jogo nos canais Futebol Interior, nosso muito obrigado pela sua audiência. Para você que tá aqui, já fez o estalinho da latinha, com certeza, né, Pedrolino? Famoso tic-tic. Latinha de Guaraná, de água, do suco da confusão, famosa cervejinha. Tá desligado teu microfone, eu acho, Pedro. Não, tá ligado. Galera já curtindo aqui o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Galera, a gente tá só aguardando aqui a coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa. O link já foi gerado, tu tem, né, o Felipe? Eu já passei pro Felipe já. De transmissão, vamos só aguardar a equipe de assessoria de comunicação do Guarani subir a coletiva, que é comandada pelo Luciano, né? Luciano Vaz. Isso, Luciano Vaz, o assessor de imprensa do Guarani. Felipe, você quer fazer o comentário final já? Aí depois coloca a fala do Matheus Costa? Como que você, você prefere? Na verdade, a gente pode já passar para notas do jogo, né? O comentário final é só no final da transmissão. Pode ser. Então vamos para a nota do jogo, enquanto a gente aguarda a coletiva. Pode ser, Felipe Marques? Então, Felipe Marques, solta a vinheta! Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos para mais uma etapa aqui da jornada esportiva dos canais FI, a nota do jogo, porque você sabe, jogador aqui na transmissão ganha nota, as notas do jogo, começando pelo camisa 25, o Andrei, goleirão da equipe do Guarani. Pedrolino, a sua nota. O goleiro do Guarani, apesar de ter tomado o primeiro gol do Jean-Pierre, achei ele bem firme na meta do Guarani hoje, nota 5. Nota 5, então, pro goleiro Andrei da equipe do Guarani. Também achei que o Andrei fez um bom papel. Não teve defesas muito difíceis, até porque o Guarani dominou muito o jogo, teve mais chances claras de gol, mais oportunidades criadas, então, mas pro que teve ali, o Andrei se mostrou muito bem posicionado ali para fazer a defesa também do Guarani. Nota para o Cicinho, camisa 2 da equipe do Guarani, que foi substituído na partida de hoje, Pedro Lima. Cicinho, achei bem importante na partida. Fez o passe do primeiro gol do Guarani, do segundo gol do Guarani, teve a jogada, né, pro Diego Torres. Camisa do Cicinho, nota 5,5. Aí então, 5,5 para o Cicinho. Nota pro Diogo Silva, camisa número 3, zagueirão da equipe do Guarani, que recebeu o cartão amarelo no jogo de hoje, Pedro Lino. Diogo Silva, nota 5 também, achei ele bem sólido na zaga do Guarani. Nota 5 para Diogo Silva. Nota para o Alan Santos, camisa 4 da equipe do Guarani. Alan Santos, nota 5,5 também. Eu achei o Alan Santos no jogo de hoje um pouco apagado, viu? Embora ele tenha entrado com a braçadeira de capitão, eu acho que eu só falei o nome dele 2 vezes no jogo de hoje, viu? Foi parte fundamental ali, né, para a equipe do Guarani, mas um pouco abaixo do que eu venho acompanhando aí do Alan Santos. Então, nota 5,5 do Pedro Lino para o capitão Alan Santos da equipe do Guarani. Nota para o camisa 6, o Emerson. Pedro Lino. Emerson, achei ele um pouco apagado.
O Cicinho, eu achei o Cicinho melhor que o Emerson das laterais, nota 4,5 pro Emerson. Então, nota 4,5 pro Emerson. Nota para o Kelvin, camisa número 5, que recebeu cartão amarelo e ainda por cima foi substituído no jogo de hoje, Pedrolino. Kelvin, eu achei ele sólido também de volante do Guarani, nota 5,5. O Kelvin é uma das peças fundamentais desse time do Guarani. Por mais que ele não apareça muito, só que ele faz a jogada, nota 5,5 pro Kelvin. Nota do Isaac, camisa número 8, que foi o autor do segundo gol da equipe do Guarani, Pedrolino. Isaac Mandrake fez o gol, ele que tinha ido para o time da Copa Paulista, agora voltou para o time da Série C, nota 6,5, autor do gol da virada do Guarani em cima do Ipiranga. Aí então, 6,5 para o Isaac, autor do segundo gol, gol da vitória do Guarani. Diego Torres, camisa número 10, eleito o melhor em campo. Sua nota para ele, Pedrolino? Diego Torres, eu costumo dar, o pessoal fica bravo comigo nas transmissões da Ponte Preta, que eu costumo dar o melhor em campo para quem é o autor do gol. Teve 2 autores de gols hoje, só que eu achei o Diego Torres melhor em campo e ele ainda fez o gol. Então nota 7,5 pro Diego Torres. Tá mostrando pra que veio jogar no Guarani. E a gente percebe que o Diego Torres é um jogador cada vez mais solicitado, né, na equipe. A gente vê ele fazendo cobrança de falta, fazendo cobrança de escanteio, foi peça fundamental na criação, né, e foi autor do gol do empate, que eu acredito, na minha análise ali, que deu um gás a mais para a equipe do Guarani acreditar no segundo gol. Então, nota 7,5, é isso? Isso mesmo, Daniel. Nota 7,5 então para o Diego Torres. Sua nota para o camisa 7, o Mirandinha. Mirandinha, ele que fez a jogada pro gol da virada do Guarani. Ele que tinha feito gol no derby já. Mais uma participação em gols. Agora na vitória do Guarani. Nota 5,5 pro Mirandinha. 5,5 então para o Mirandinha. Sua nota para o Cauã Jesus, camisa número 11 do Guarani. Cauã Jesus teve boas chances, nota 5 para ele. Ele que aparece pouco, mas quando aparece é bem solícito. Nota 5 para Cauã Jesus. E para o artilheiro do Guarani na temporada, o Bruno Santos, camisa número 9, a sua nota para o jogo de hoje. Mais um jogo do Bruno Santos apagado, ele teve uma boa chance ali, mas não aproveitou. Nota 4,5 para o Bruno Santos. Aí então, 4,5 a nota do Bruno Santos. Tivemos aí a entrada do Dentinho no segundo tempo, camisa 21, que recebeu, na verdade quem recebeu o cartão amarelo foi o Matheus Sarará, né? O Dentinho não recebeu o cartão amarelo, entrou no segundo tempo e deu uma cara nova para a equipe do Guarani. A sua nota, Pedro Lino? Gostei do Dentinho, nota 5 para ele que estreou hoje com a camisa do Guarani, chegou essa semana que foi contratado. O Guarani acertou nessa contratação, viu? Nesse primeiro jogo ele mostrou pro que veio, teve boas chances de criação, bons cruzamentos na área, só que não resultaram em gols. Nota 5 pro Dentinho. E teve aquele lance também de velocidade pelo lado direito, onde ele arriscou de dentro da grande área, na ponta ali, né, da grande área, e a bola passou com muito perigo da meta do goleiro Zé Carlos, né? Olha, a trave direita do goleiro Zé Carlos. E eu acho também, viu, o Pedro Lino, que o Dentinho foi um acerto aí do Guarani. Se a gente, claro, tá muito cedo para avaliar uma temporada, o rendimento, que às vezes tem jogador que só entra bem num jogo, né? Depois piora, né? Esperamos que não seja o caso do Dentinho, mas o Dentinho no jogo de hoje, foi a estreia dele, foi, Pedro Lino? Estreia, é isso. Estreou muito bem, dando uma nova cara no segundo tempo, velocidade. Eu acho que o estilo de jogo dele foi muito parecido com o do Diego Torres, viu? De criação. Sim, de criação, também. Só que eu achei o Dentinho mais leve que o Diego Torres. Na lateral direita, na ponta direita lá, eu achei ele podia fazer porque o Diego Torres é bem mais marcado, né? Uhum. Por ser o camisa número... O Mirandinha, achei ele bom, bem, Mirandinha não, o Dentinho. Aconteceu uma falha, um problema técnico aqui agora,
Mas estamos de volta, eu achei o Dentinho bom jogador e o Guarani vai colher bons frutos, viu? Com certeza. Dentinho foi uma peça fundamental no jogo da equipe do Guarani, no jogo de hoje. Sua nota pro Matheus Sarará, camisa 18, que entrou no segundo tempo e recebeu cartão amarelo para a equipe do Guarani. Matheus Sarará, eu achei ele bem apagado, entrou bem apagado, nota 4,5 nota 4 para ele. Eu acho que pode render mais. Giovanni Giva, camisa número 15, a sua nota, Pedrolino? Giovanni também achei bem apagado, nota 4 para ele. Nota 4 então pro Giovanni Giva. Sua nota pro Luiz Miguel, camisa 23 da equipe do Guarani, que também entrou no segundo tempo. Também nota 4, também achei apagado, não gostei muito da atuação dele. Né? E a sua nota pro Lucas Justin, camisa 22, que entrou também no segundo tempo do Guarani. Nota 4 para ele também, o Daniel. Então, digamos que na sua análise, as peças que entraram no segundo tempo, o único que vingou mesmo foi o Dentinho, né? O único que vingou foi o Dentinho entrou bem. Boa alteração do Matheus Costa, só que aí essas alterações dele surtiram efeito, né? Apesar do Mirandinha, os que fizeram o gol já estavam no time titular. Guarani suportou a pressão do Ipiranga. O Ipiranga reclamou bastante de um pênalti no último minuto de jogo. E Vitória venceu e convenceu o Guarani na noite de hoje. O Guarani, que entrou com jogadores pendurados como Emerson Barbosa, Lucas Rafael, Andrei, Luiz Miguel e Isaac. Nenhum recebeu o terceiro cartão amarelo, então a equipe se mantém sem desfalques para o próximo jogo da 17ª rodada do Brasileirão da Série C. Pedrolino, sua nota para o técnico Matheus Costa do jogo de hoje. Matheus Costa hoje nota 6, gostei da escalação dele principal, a escalação que começou o jogo. Matheus Costa que venceu sua primeira partida no Guarani, são 2 jogos, um empate e uma vitória. E vai colocando o nome dele no Guarani já, o Daniel. Vai dando uma nova cara. Pedrolino, você acha que o fato do Matheus Costa ser ex-técnico do Ipiranga e conhecer os jogadores ali do elenco facilitou para ele na hora de definir o seu time do Guarani? Ou você acha que o Raul Cabral modificou ali o que se começou com o Matheus Costa? Eu acho que facilitou. O Matheus Costa estava no Ipiranga, já conhece os seus jogadores. Ele que já tinha vencido em Campinas quando estava pelo Ipiranga, venceu a Ponte Preta. E agora venceu o próprio Ipiranga, agora como técnico do Guarani. Tá certo. Sua nota pro trio de arbitragem, comandada pelo árbitro central Kleber Ariel Gonçalves Silva, que é do Paraná, Pedrolino. Estava indo tudo bem até o último lance do jogo. Uma mão do jogador do Guarani. Nota 4,5 pro árbitro. Se não tivesse esse lance, ele passava de ano, mas como teve um lance polêmico, nota 4,5. Aí então, nota 4,5 da equipe. Dá pra colocar o Ipiranga. Do Ipiranga. Vamos ouvir o técnico Raul Cabral do Ipiranga. Chegou um vídeo aqui com a coletiva dele. Dá certinho aí, Felipe? Felipe tá preparando aqui, já daqui a pouco a gente coloca. O técnico Raul Cabral vai falar aqui no Portal Futebol Interior. Termina a nota aí, a gente já... Perfeito. Vamos ouvir daqui a pouco o técnico da equipe do Ipiranga, o Raul Cabral. E essas foram as notas do jogo dos craques da equipe do Guarani, da vitória maiúscula no Brinco de Ouro, no placar de 2-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Tá certo então, as notas do jogo, meu caro Felipe Marques. Já tá aí na agulha a entrevista do Raul Cabral, tá certo? Então vamos ouvir então o técnico Raul Cabral nos microfones dos canais Futebol Interior. Estamos aqui com o professor Raul Cabral e ele vai falar um pouquinho sobre o jogo frente ao Guarani, que o Ipiranga saiu derrotado no jogo. Ele vai falar um pouquinho sobre o jogo, detalhes, enfim. Eu acho que a gente não fez um primeiro tempo bom, apesar disso. Era uma situação de ofensiva ali, conseguiu uma boa combinação, saímos na frente com o gol de pé. Posterior a isso, o Guarani conseguiu impor
construção. Acho que no intervalo a gente conseguiu fazer um ajuste com a entrada do Fabão e com a entrada do Cristiano. A gente conseguiu parar a bola um pouco mais na frente. Criamos algumas oportunidades de gol. Não soubemos aproveitar as oportunidades que foram criadas. No erro individual acabamos sofrendo o segundo gol. Depois perdemos o jogador, ficamos com a menos. Acho que a equipe lutou até o final. No último lance teve uma situação de pênalti favorável a nós, que a arbitragem acabou não dando. Né? Acho que é uma situação que a gente não tem controle. A gente tem que procurar, na medida do possível, trabalhar para a gente evoluir e apresentar um melhor futebol na próxima partida. Tá aí o técnico Raul Cabral, treinador do Ipiranga, que falou após a derrota do Ipiranga para o Guarani por 2-1 no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani que volta a campo no próximo sábado. O Guarani que volta a campo, isso mesmo, no próximo sábado, às 7h30 da noite, no Frasqueirão, contra o ABC. ABC e Guarani. O ABC que está na 15ª colocação com 17 pontos ganhos. E ele hoje, né, o ABC perdeu para o líder Caxias por 1-0 fora de casa. Aí então, grande Pedrolino dando um show de reportagem. O coletiva de imprensa tá não subindo ainda não, né, o Felipe Marques? Tá difícil, viu? Então. Vamos fazer o seguinte, vamos para um breve intervalo comercial, daqui a pouquinho a gente volta com a coletiva de imprensa, se Deus assim permitir, o pessoal também da assessoria ajudar, e o comentário final comandado hoje pelo Pedrolino. É um minutinho só, não sai daí, a gente volta já. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. A melhor cobertura do futebol brasileiro. Rádio Futebol Interior. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. A Rádio Futebol Interior está na Alexa. Alexa, tocar Rádio Futebol Interior. Reproduzindo Rádio Futebol Interior. Você sabia? Amigos do Futebol Interior. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Aqui na Rádio Futebol Interior, você ouve o hino do seu time. Futebol Interior, no portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Inscreva-se no YouTube Futebol Interior, acione o sininho, receba nossas notificações. YouTube Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Com a palavra, Henrique Prata, presidente do Hospital do Amor. Quando nós colocamos qualquer projeto do Hospital do Amor à mostra no mercado, nós somos agraciados com uma massa imensa no país que faz questão de poder nos ajudar. E agora vem uma forma mágica, uma forma diferenciada, que todos podem dar remédio para os pacientes do Hospital do Amor. Através do novo Hipercap Brasil, vocês todos vão poder nos ajudar. Baixe o aplicativo e compre. Quer 1 milhão? Hipercap na mão. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. No coração de Campinas, são quase 100 mil metros quadrados de natureza, esporte e tradição. O Clube Concórdia tem tudo. Academia de alto nível, montada pelo Zé Roberto, técnico da seleção feminina de vôlei. Escola de futebol pulo, piscinas incríveis, inclusive uma com 1 milhão de litros. Ginásio de ponta, escola de tênis, beach tênis, sauna, artes marciais, hidroginástica, natação infantil, adulto e muito mais. Eventos com bandas renomadas no nosso salão de festas. Quer fazer parte? Chame no WhatsApp 19 996 98 45 79. Rodovia Doutor Heitor Penteado, na entrada de Souzas. Siga nas redes sociais @Clube Concórdia Campinas. Clube Concórdia, 154 anos de tradição. Futebol Interior, aqui nós torcemos por você.
emoção em cada lance e em cada jogada. As informações dos jogos da rodada. Futebol Interior no Portal do Brasil. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Daniel Farias. Com você todos os dias aqui de novo, quando são exatamente 10 horas da noite, mais 3 minutinhos, noite fria aqui em Campinas. E notícia boa para o torcedor bugrino, acaba de chegar a coletiva de imprensa e vamos direto para lá, na coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa, de que são do caramba. Vamos lá, Felipe Marques, sobe aí a coletiva, por favor. Para o jogo de hoje, inclusive, né, sua segunda partida, né, foi muito bem ganhando hoje aqui, empatando com a Ponte Preta também. E queria saber também de você, né, que você faz 13 dias que saiu do Ipiranga, naturalmente você tem, óbvio, um conhecimento ali, se isso ajudou você também a vencer hoje a equipe do Ipiranga e o que você espera aí do próximo jogo contra o ABC? Boa noite a todos. O que ajudou nós a vencermos hoje o Ipiranga foi a disposição, os dias de trabalho, a concentração dos nossos atletas. Então, muito feliz. A gente sabia da importância na continuidade da nossa caminhada, lutando contra o tempo, mas os atletas vêm absorvendo muito da melhor forma possível. Ainda temos correções a fazer, enaltecer o que vem sendo muito bem feito e muito bem aproveitado. Temos mais uma decisão dificílima lá em Natal, então a gente tem que aproveitar ao máximo essa semana cheia que nós temos para ir o mais forte e o mais preparado possível para dar continuidade a essa sequência de vitórias que vai ser de fundamental importância para a gente buscar e continuar na briga pela classificação. Matheus, boa noite. Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Você optou por uma equipe bem ofensiva nessa partida, principalmente com o Isaac na vaga do Caio Melo. Você pretende continuar com esse esquema praticamente ofensivo na equipe do Guarani? Obrigado. Perfeito. Antes de enaltecer, né, a partida do Isaac, do Torres, foi uma ideia que a gente implementou muito durante a semana. O Kelvin na frente do Kelvin, 2 meias que pisassem bastante na área e a gente criasse volume ofensivo. Fico muito feliz que deu resultado, porque os 2 gols foram dos nossos 2 meias pisando na área. Tanto o Torres faz o gol pisando na área, quanto o Isaac faz o gol pisando na área. Foram fundamentais na partida e na nossa vitória. Eu comentei aqui sobre a qualidade do nosso elenco no meu primeiro dia de apresentação e isso mostra a qualidade que nós temos no nosso elenco. Então acho que nós não podemos engessar e dizer o que nós vamos fazer sempre. O importante é a gente saber que nós temos alternativas. Então perdemos jogadores importantes devido à suspensão no derby e tivemos reposição à altura. Então acho que para a gente conquistar o que a gente quer, não é importante só ter 11, 12 jogadores, é importante ter elenco e eu vejo que o Guarani tem elenco. Então, muito feliz por esse resultado de hoje e agora é a gente caminhar para a gente ir o mais forte possível lá para Natal. Matheus, boa noite. Matheus Aburad, Rádio Central Campinas e TH Mais Record. Além da escalação, né, com apenas um volante, um time bem ofensivo, o trabalho ao longo da semana focou bastante em relação ao ataque, porque você chegou a Campinas, o Guarani tinha o segundo pior ataque da competição. Não conseguia criar jogadas. E hoje a gente viu uma equipe que desde o primeiro tempo conseguiu ter chances. O goleiro da equipe do Ipiranga fez grandes defesas ainda na primeira etapa. O Guarani criou bastante, o que não era habitual em outras partidas nas últimas rodadas. Como é que foi esse trabalho, principalmente em relação ao ataque? Porque o Guarani precisava de gols, precisava dessa vitória importante hoje. Perfeito. Primeiro, um trabalho mental muito forte. E a gente conseguiu claramente transferir esse trabalho mental dentro da partida, porque é um peso muito grande o momento que nós estamos vivendo, e inicia a partida já sofrendo um gol. A nossa reação foi da melhor forma possível, porque a gente continuou mantendo um alto volume, né?
e buscamos o empate, enaltecer a nossa torcida que veio no brinco hoje, porque o momento que nós estamos vivendo, você vai para o intervalo 1-1 e todos os torcedores aplaudindo a nossa equipe pelo que a gente apresentou no primeiro tempo, mesmo não vencendo. Eu comentei isso no intervalo, então eu passei isso para o nosso grupo. Eu falei, nós temos que continuar mantendo esse volume, nós estamos empatando e a torcida está com a gente. E era um grande objetivo, esse trabalho mental e a gente passar essa energia dentro de campo para quem está assistindo. E a resposta do torcedor foi maravilhosa. Então a gente criou muito volume no primeiro tempo, infelizmente a vitória não veio ainda no primeiro tempo, mas o apoio do nosso torcedor demonstrou o jogo que nós estávamos fazendo e continuando no segundo tempo com volume. Acabei de receber as informações do jogo, nós tivemos 18 finalizações ao gol, contra 4 do adversário, então isso mostra o volume e a dinâmica, e foquei muito em manobras ofensivas durante essa semana, para realmente a gente criar volume, mas criar volume coordenado e que resultasse em gols. Então, mérito do Zé Carlos, goleiro do Ipiranga, que poderia até ser um placar mais elástico se não fosse algumas defesas importantes que ele fez durante a partida. Matheus, boa noite. Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Você foi contratado, é claro, para mudar o Guarani de panorama nessa reta final e também classificar na próxima fase, e vem conseguindo isso nesses 2 últimos jogos. Mas a gente tem até pouca oportunidade de conversar com você. Eu queria tocar em 2 pontos importantes, né? Primeiro, que você falasse um pouquinho sobre a substituição, porque que você tirou o Isaac logo depois que ele fez o gol e estava bem no jogo. E a outra situação, o Andrei. A gente sabe, não é de hoje, ele vem falhando e a torcida até vaiou ele depois do gol do Guarani, hoje. Como que você vê essa situação e se não estaria na hora, por exemplo, dele ir para o banco de reservas? Perfeito, muito bem colocado. Primeiro, com relação ao Isaac, eu acredito que qualquer substituição que eu fizesse na partida de hoje, eu poderia estar errando, porque todos os jogadores estavam bem. O Cauã fez um excelente primeiro tempo, acabei de receber a informação que foi o atleta que mais deu sprint até o momento que ele acabou saindo, então nós criamos uma dinâmica e um volume ofensivo pelo lado direito muito forte. Então, qualquer troca minha pode ser questionada pelo desempenho e pela partida que todos estavam fazendo. O Isaac da mesma forma. O Torres era uma possibilidade também. A ideia foi através a gente ter um pouquinho mais de controle também, porque eles povoaram muitos atletas entre as nossas linhas. Então, óbvio que a gente queria atacar, mas ficou em algum momento desequilibrado o nosso meio de campo, e a entrada do Giva no lugar do Isaac foi para ter essa recomposição, e pelo cansaço também do Isaac. O Isaac fez uma partida que o que ele correu até os 15 minutos do segundo tempo foi uma coisa absurda. Então, e pela confiança nos atletas que estão à disposição também. A gente tem que, acho que lamenta a saída pela qualidade que eles estão tendo na partida e enaltece as entradas pelo que eles estão me apresentando no dia a dia. O Cauã fez uma excelente partida, eu tinha muita confiança no que o Dentinho poderia fazer, como fez. Então, são atletas que entraram e também foram muito importantes na partida. Com relação ao Andrei, é um atleta de muita confiança nossa, a gente sabe, assim como diversos atletas aqui que em algum momento foram questionados, mas são atletas que têm a nossa confiança. Acho que as bolas paradas que o Ipiranga teve hoje, o Andrei nos trouxe uma segurança muito grande pela saída de gol e pelo controle da situação no seu espaço. Então, a gente sabe da cobrança, a gente está em um clube gigante, que a cobrança é normal e existe, e temos confianças em todos os atletas que aqui estão. Fala, Matheus, beleza? Rodrigo Castro, da IPTV Globo Esporte. Queria que você falasse, no início do jogo ali, a gente viu você indo ao banco do Ipiranga, cumprimentando todo mundo. Claro, você estava lá há pouco tempo, queria que você falasse como é que foi enfrentar a sua ex-equipe, principalmente no lado estratégico, já que você estava lá há pouco tempo. Eu disse no meu primeiro dia aqui, eu sou muito grato a todos os clubes que eu já trabalhei. E todos os clubes que eu trabalhei foi sempre almejando uma oportunidade como a que eu estou tendo hoje.
Então, se eu cheguei até aqui foi graças a todo o meu passado, todo o meu histórico e todas as minhas conquistas. No Ipiranga não foi diferente. Fico muito feliz porque fui um treinador muito vencedor lá. E tenho um carinho muito grande por aquele elenco que ajudei a formar, né? Chegando, se eu não me engano, eles estão a 10 rodadas no G8, né? Então, e eu participei disso. Então, eu fico feliz por ter participado de uma equipe com uma folha orçamentária muito baixa, brigando na parte de cima da classificação. E graças a esse trabalho eu tive a oportunidade para trabalhar em um gigante, com todo respeito a todos os clubes que eu já trabalhei. Hoje estou em um gigante, sei da responsabilidade e sei que a gente que tem que buscar essa colocação. Então, é natural, faz parte do meu trabalho, e toda a minha saída foi de uma forma muito clara, cumprindo o contrato. Então tudo que estava escrito no contrato aconteceu da melhor forma possível. Então acho que saí em paz, saí com uma paz mental muito grande, e estou com toda a força e disposição para fazer o meu melhor aqui agora no Guarani. Edson, TV Bandeirantes, queria que você falasse um pouco do Dentinho, que entrou e deu um calor no povo daquele lado lá. É um atleta que faz mais ou menos 2 anos que eu estou querendo trabalhar com ele. Infelizmente não tinha tido oportunidade antes, e daí falando, quando você chega em um clube gigante as coisas se tornam mais fáceis. Então, quando eu cheguei aqui, surgiu essa possibilidade dele vir nos ajudar, e acabou concretizando. Então, é um atleta que é muito disciplinado taticamente, tem muita potência, um vigor físico muito grande, busca o confronto e é muito corajoso nesse confronto. Então, sem dúvida, foi fundamental assim na concretização da nossa vitória, porque ele foi uma válvula de escape para nós quando estávamos nos defendendo, e criou diversas situações, não só para ampliar o placar, como também para controlar o nosso jogo ofensivo lá, com bolas paradas, com escanteios, tudo originário das ações dele ofensivo. Boa noite, Matheus. Beto Doril, da Rádio Planeta Guarani. Foi um jogo muito tático hoje, né, com muitas alterações pelos dois lados, inclusive. Perfeito. Pelo lado do Ipiranga. Perfeito. Mas eu queria explorar um pouquinho pelo lado direito. Você falou do Cauã, dos sprints, da velocidade dele, e a gente viu uma movimentação diferente, uma postura diferente do Cicinho. O Cicinho era um jogador que quase não atacava o último terço de campo, e hoje a gente viu ele numa movimentação, cruzando várias bolas, inclusive, aparecendo. Como é que foi essa preparação, essa mudança? O Cicinho tá com gás em dia, consegue fazer essa função por bastante tempo. E vou te deixar à vontade, se você quiser falar. O presidente lá pilhou bastante jogadores, fez algumas declarações pesadas durante a semana. Me pareceu que o Cristiano falou algo para você ali na hora que foi expulso. Se você quiser comentar a respeito, deixa à vontade. Perfeito, perfeito. Com relação à nossa estratégia de jogo, eu procurei trabalhar com 2 triângulos muito ofensivos. Então a gente trabalhou com um triângulo do lado direito, que era o Cicinho, Cauã e Isaac. E daí a gente fez muitas movimentações ofensivas em cima desse triângulo para tentar envolver o Felipe Marques e o Kaique, que era o lado esquerdo deles, e o nosso lado direito a gente tinha que criar dinâmicas de 3 contra 2. Né? E funcionou muito bem. E a mesma coisa do lado esquerdo, com Emerson, Torres e Miranda. Então a gente tentar criar mecânicas e movimentos desse triângulo do lado esquerdo contra o Roger e o Rian, que estavam daquele lado direito. E encaixou assim, porque a gente fez muitas ações pelos 2 lados, criando muito volume e criando muitas situações de gol. Fico feliz que os atletas foram extremamente comprometidos com tudo, né? E com relação ao Cristiano, até me perguntaram aqui, não foi nada disso. Na verdade, o Cristiano acabou sendo expulso, ficou transtornado com a situação da expulsão e começou a falar coisas pro Bandeira, que estava ali na minha frente. E eu só peguei o Cristiano e falei: Cristiano, vai embora, velho, que só vai piorar a tua situação, daqui a pouco você vai pegar um gancho de 10 jogos aí. Então eu só afastei mesmo o Cristiano do Bandeira para não piorar a situação dele, que provavelmente vai pegar alguns jogos aí de suspensão, em virtude do que ele fez na partida e do que ele estava falando pro Bandeira, que eu estava escutando. Então não foi nada com relação a mim, muito pelo contrário, até antes da partida veio falar comigo, me abraçou, tudo, não só ele, como vários atletas. Boa noite.
Giovanni Vitorelli do Bugricast. Queria primeiramente parabenizar pela partida de hoje. O Guarani teve uma postura muito diferente do que a gente estava acostumado a ver durante o decorrer do campeonato, mas explorando principalmente essa questão do Isaac. O Isaac aqui no Guarani, a gente viu ele jogando como extremo pelo lado esquerdo, como centroavante e como camisa 10 no entrelinhas, mas ainda não tinha visto ele jogando como um segundo volante, aquele volante mais próximo dos volantes ingleses, com uma estatura e que chega na área. Como que foi para entender o atleta nessa situação? O que foi observado para entender que ele podia fazer esse tipo de função e que funcionaria da forma que funcionou tão bem, tanto que resultou em gol, resultou em um passe-chave para uma assistência? Queria entender como foi o olhar para o Isaac nesse momento. Eu enfrento o Isaac há 5, 6 anos aí, em diversas ocasiões eu já tive a oportunidade de confrontar as equipes que ele estava atuando. Então, e como você mesmo disse, já vi que ele é um polivalente, ele já atuou em diversas funções contra mim. Quando eu cheguei aqui, era um dos grandes objetivos meus resgatar toda a confiança e toda a qualidade que ele já demonstrou em diversas partidas. E penso que um jogador do nível intelectual e cognitivo dele, de jogo, é um atleta que pode nos ajudar em mais de uma função. Então, conversei com ele no início dessa semana sobre essa possibilidade, sobre o que eu estava pensando no que a gente poderia fazer na partida de hoje, e ele claramente demonstrou a possibilidade de fazer essa função nos treinos e no dia a dia, né? Iniciei a semana falando que iria fazer isso, mas o que iria me convencer a fazer isso seria os treinos da semana, e ele já no segundo, terceiro treino já me convenceu, e eu vi com muita convicção que a gente poderia fazer isso na partida de hoje. Obrigado. Só um detalhe a todos, toda a nossa torcida, todos vocês da imprensa, um feliz Dia dos Pais. Quem tem um pai aí ou uma referência, não necessariamente biológica, quem tem filho, um bom domingo, Deus abençoe todos vocês e é o nosso torcedor. Técnico Matheus Costa, técnico vitorioso, que estreou no derby, venceu sua primeira no comando do Guarani. E achei ele forte, viu? Gostei das palavras do Matheus Costa. Ele que disse que saiu do Ipiranga para vir para o Guarani, pelo tamanho do Guarani. E é isso, Daniel Farias. Tá certo, grande Pedro Lino. Tá aí, você acompanhou, você torcedor bugrino, a coletiva de imprensa do técnico Matheus Costa, resumindo bem o que foi esse jogo entre Guarani e Ipiranga, com atenção ali para as situações dos cartões amarelos, as faltas excessivas, discussões ali com a arbitragem e tomando a rédea ali da situação, mostrando o equilíbrio, né, e a liderança que se faz de um bom técnico como o Matheus Costa, que fez essa sua entrevista com participações aí dos colegas de imprensa, fazendo a análise dessa grande vitória e aí terminando de uma forma que não poderia ser diferente, desejando um bom feliz Dia dos Pais amanhã para o torcedor bugrino, que vai ter com certeza muito o que comemorar e festejar já a partir de hoje, né? E já tem torcedor bugrino já adiantando as festividades, porque uma noite dessa é memorável para o torcedor bugrino, tanto na vitória do Guarani quanto da derrota da Ponte Preta, e amanhã é o Dia dos Pais, então a gente acaba emendando uma coisa na outra e fica um final de semana bem bacana, bem legal para o torcedor bugrino, que com certeza vai na segunda-feira para o trabalho com a camisa por baixo do uniforme, isso não se tem dúvida. Meu caro Felipe Marques, vamos para o comentário final, depois desse grande espetáculo que você acompanhou aqui nos canais Futebol Interior. Felipe Marques, solta a vinheta. Agora, o comentário final. Muito bem, fim de papo no estádio Brinco de Ouro pela 16ª rodada do Brasileirão da Série C. Vitória do Guarani de virada no placar de 2-1 sobre a equipe do Ipiranga. Pontos importantes dentro da jornada do Guarani nesta terceirona, que continua subindo ali na tabela geral de classificação e, claro, com um comentário final de Pedro Lino.
O Guarani jogou bem na partida de hoje, merecida a vitória. Vitória com um V maiúsculo do Guarani. Na noite de hoje no estádio Brinco de Ouro da Princesa, o técnico Matheus Costa, fazendo sua estreia no Brinco de Ouro da Princesa, montou um time pra frente. Peças importantes, o Diego Torres, que é o principal jogador contratado para essa Série C, Mirandinha, que já tinha feito boa partida no derby, o Isaac Mandrake, que a torcida pegava bastante no pé, fez o gol da virada hoje, o Bruno Santos, um pouco apagado, mas também ajudou. O coletivo do Guarani na partida de hoje mostrou que o Guarani ainda não está morto, o Guarani está mais vivo do que nunca. Para conseguir a classificação para a próxima fase da Série C, restam mais 3 rodadas para o fim da primeira fase da Série C. O Guarani está próximo, está a 1 ponto, tá 2 pontos, né, do G8 da Série C. E se continuar nessa pegada do treinador novo, os jogadores se empenhando para poder mostrar, para o Guarani conseguir a classificação, se manter essa pegada, o Guarani tem tudo para conseguir a classificação. Restam mais 3, o Guarani precisa vencer as 3 para poder classificar e não depender de ninguém. Na próxima rodada enfrenta o ABC, então na partida de hoje, elenco nota 7, elenco uniu com o Matheus Costa, merecidíssimo a vitória do Guarani. E agora o torcedor bugrino espera mais 3 vitórias para poder comemorar a classificação. A equipe do Bugre que volta a campo na próxima segunda-feira pela Copa Paulista contra a equipe do São Bento a partir das 19 horas com cobertura dos canais Futebol Interior. Comentário final. Tá certo, este foi o comentário final do Pedro Lino, que encerra a sua participação na transmissão de hoje. Pedro Lino, foi muito bom ter você e dividir mais uma vez esse microfone dos canais FI. E até uma próxima jornada, se Deus assim permitir. Isso mesmo, Daniel. Só dar o meu destaque final. O Guarani volta a campo no próximo sábado, às 7h30 da noite, contra o ABC, no Frasqueirão. O Guarani depois encara o Confiança dentro de casa e fecha a participação na primeira fase contra o Tombense lá em Tombos, fora de casa. E pela Copa Paulista, o Guarani na segunda-feira agora, às 7 horas da noite, no Brinco de Ouro da Princesa, enfrenta o São Bento. Vale praticamente a classificação para a próxima fase, que aí só vai restar uma rodada, que acontece no dia 16. O Guarani visita o Rio Branco. O Guarani que está na 4ª colocação do grupo 3 com 7 pontos ganhos. E o Bugre tenta a classificação, porque se conseguir ser campeão da Copa Paulista, poderá disputar a Série C da Copa do Brasil de 2026. Eu me despeço de vocês, um grande abraço. Estarei aqui na segunda-feira nesse Guarani e São Bento, junto com o Marcelo Corsato e o Eduardo Bolacha. Um grande abraço para vocês, feliz Dia dos Pais, bom resto de final de semana e tamo junto. Aí então, grande Pedro Lino dando um show de reportagem mais uma vez aqui na jornada esportiva dos canais Futebol Interior. E pra gente encerrar a nossa transmissão, vamos para a ficha técnica do jogo. Alô, Felipe Marques, solta a vinheta. Ficha técnica do jogo. Com você todos os dias, se tem futebol de sábado a domingo, você está comigo aqui nos canais FI. Ficha técnica do jogo, a equipe do Guarani veio a campo com Andrei, Cicinho, Diogo Silva, Alan Santos, Emerson, Kelvin, Isaac, Diego Torres, Mirandinha, Cauã Jesus e Bruno Santos. A equipe comandada pelo técnico Matheus Costa, que conseguiu a sua vitória no Brinco de Ouro, também colocou em campo o jogador Dentinho, o Matheus Sarará, Giovanni Giva, Luiz Miguel e Lucas Justin. A arbitragem foi comandada pelo técnico Kleber Ariel Gonçalves Silva, do Paraná. Cartões amarelos, ao todo tivemos 9 cartões amarelos, sendo 7 para a equipe do Ipiranga e 2 para a equipe do Guarani. Diogo Silva foi amarelado e o Kelvin também recebeu cartão amarelo.
E aí no segundo tempo, na verdade, foram 3 cartões amarelos para o Matheus Sarará, que recebeu o terceiro cartão amarelo da equipe do Guarani. Tivemos apenas uma expulsão no jogo, que foi do jogador da equipe do Ipiranga, que recebeu 2 cartões amarelos, que foi o Cristiano, camisa número 9, que entrou no segundo tempo. O público no Brinco de Ouro foi de 3.780 pessoas para uma renda de R$ 58.410. Essa é a ficha do jogo. Ficha técnica do jogo. Muito bem, vou encerrando aqui mais uma jornada esportiva, agradecendo o apoio da sua audiência, o seu prestígio e a sua preferência. Agradecendo também a companhia de Felipe Marques, que esteve hoje no comando da mesa de som e vídeo. Agradecendo também ao Pedro Lino, viu, Pedro? Foi uma honra estar contigo em mais uma transmissão aqui pelos canais Futebol Interior. Agradecendo também a toda a direção FI, direção executiva de Elcio Paiola, direção geral de Dr. Arthur Eugênio Matias e a coordenação de Carlos Corsato. Eu vou me despedindo, agradecendo também em nome da Pizzaria do Dadá, concessionária Sim, Clube Concórdia, Hipercap Brasil e Placar ao Vivo Futebol Interior. O nosso muito obrigado pela sua audiência. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim permitir. Um bom, feliz Dia dos Pais amanhã para você que vai curtir com seu papai. E até uma próxima oportunidade. Por hoje é só. Piriri, pororó. Tchau, galera. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.